esse era um ativo que o Brasil poderia ter. Programa muito especial. Há controvérsias, velho. Médicos, é isso que vai mudar o futuro da medicina. DeusaCast 12 no ar, João Negromonte, mais uma vez aqui para a gente fazer um bate-papo muito legal hoje com um convidado especial, mas ainda nós não vamos apresentá-lo, porque nós temos muitos recados para dar, principalmente dizer que esse programa aqui é um oferecimento do Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal e da Medical Cannabis Fair e também da Sechat Academy, uma escola para ensinar médicos e dentistas a prescrever cannabis medicinal. João Negromonte, hoje a gente vai fazer um bate-papo sobre o que o futuro da cannabis medicinal reserva para os investidores, o mercado com crescimento em potencial. Mercado é sempre um tema, Leandro Maia, que me chama atenção. Por quê? Você gosta de cifras? Eu adoro cifras, números, mas para além disso, eu adoro saber e estar sempre atenados nas novidades do mercado da cannabis. Afinal de contas, nós estamos inseridos nele, Leandro Maia. Não tem como fugir disso aí. Trabalhamos com isso todo dia. E, Leandro, eu acho que acertamos em cheio no nosso convidado. Porque, no meu ponto de vista, eu não vejo alguém hoje dentro do estado de São Paulo, digamos assim, porque vai ter pessoas aí falando aí. Mas, no meu ponto de vista, não temos aqui uma pessoa mais bem capacitada para falar sobre o assunto do que o nosso convidado de hoje. Então, sem demora, salve, salve, Alan Paiotti, ou Alan Paiotti aqui no DeusaCast. Eu ia falar Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal. Tá fixado. Tudo bom, meu caro? Tudo bem, meus amigos. Putz, que prazer enorme estar aqui com vocês e compartilhar um pouco do que a gente está fazendo, a nossa visão. E, pô, vocês subiram a barra agora, né? Eu não sei o que vai vir aí, mas vou lá. Eu vou aqui tentar compartilhar um pouquinho do que a gente viveu nesses 2 anos e meio aí, como é que a gente está olhando esse mercado. E é um prazer. Obrigado pelo convite. E vamos que vamos. Bom, uma breve apresentação aqui. Alan Paiotti é empresário, CEO da Connect, analista de sistemas por formação, biólogo também por formação, com especialização em genética e liderou o Instituto Oswaldo Cruz durante a pandemia. Que a gente missão, quer saber hein? um pouquinho da sua história, como que você sai aí da questão da análise de sistemas e entra para cannabis medicinal. Pô, vamos lá, vamos retroceder aí algumas décadas, né? O tempo passa, né? Estamos falando um pouco aqui, né? De idade, filhos aqui. Bom, a minha formação original, eu sempre gostei muito de tecnologia, né? E quando eu era garoto, comecei a me aproximar dos computadores e tal, e acabei indo fazer análise de sistemas. Eu estudava na Fundação Bradesco, comecei trabalhando com tecnologia. Na verdade, comecei como office boy lá na Fundação, lá na Cidade de Deus, né? Do Bradesco, e fui rapidamente para a tecnologia. E a tecnologia acabou me levando para um mundo muito empreendedor. Eu sempre tive muita curiosidade por aprender modelos de negócio, oportunidades de negócio. Então, depois que eu tive essa primeira experiência lá no Bradesco, eu acabei trabalhando numa consultoria na Booz Allen, numa época muito novo, com, sei lá, 18, 19 anos. Tinha acabado de voltar, eu consegui uma bolsa do Rotary, fui morar 1 ano nos Estados Unidos, né, como intercambista. Quando eu voltei trabalhando de novo em tecnologia e fui trabalhar assim na Booz Allen. Putz, foi a melhor coisa que me aconteceu. É uma recomendação que eu dou para os jovens, assim, entrem cedo numa consultoria dessas, porque assim, é um caldeirão de conhecimento, de pessoas inteligentes. Assim, a barra sobe muito, você vai ser desafiado, você vai olhar muita coisa concentrada. Então foram quase 3 anos que eu fiquei envolvido nisso, olhando mais do ponto de vista de estratégia, de modelos de negócio. Trabalhava no setor bancário, né, que era o segmento onde eu tinha vindo, e esse negócio abriu minha mente. Eu comecei a ver muitas coisas diferentes, fiquei muito curioso por aprender negócios diferentes, e aí eu acabei entrando num caminho empreendedor. Eu brinco que eu sou meio um camelo com asa, porque eu passei por muitos setores. Eu já passei por educação, aviação, varejo, imobiliário, própria consultoria, banco, porque eu sempre fui me movendo por oportunidades que me traziam algum estímulo de aprendizado. E depois de algum tempo, eu comecei a usar isso, acho que em meu favor. Entendeu? Pô, o que eu aprendi no varejo em termos de modelo de negócio, de relacionamento de mercado, de relacionamento com o consumidor, com os fornecedores? O que eu posso aplicar disso no setor de aviação? Então, quando a gente criou lá, nos anos lá em 99, 2000, criou uma empresa chamada Heli Solutions, que hoje que faz propriedade compartilhada de helicóptero. Uhum. Um conceito super inovador na época, né? Então, o que uma coisa podia trazer para outra? Então, a minha carreira veio nesse desenvolvimento, empreendendo,
Eu também tive aí em posições de liderança de empresas grandes no setor, por exemplo, de infraestrutura, de portos, né? Portos de containers e tudo mais, que foi o Grupo Libra. Depois eu assumi a liderança lá no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, ali em 2019, quando eu estava deixando a liderança de uma empresa da área imobiliária. Talvez aqui alguns conheçam uma empresa de self-storage, como a gente chama aquele negócio de guardar o box lá, né? Aqueles box de guardar coisa, que chama Guarde Aqui, que foi um co-investimento que eu fiz com um fundo americano, imobiliário aqui. Então eu assumi em 2012, essa empresa era pequenininha, a gente cresceu esse negócio para ser a maior plataforma de self-storage da América Latina. E aí em 2019 a gente vendeu o controle da operação, então eu saí do dia a dia e acabei por uma oportunidade, e aí sendo convidado para ir lá para o hospital, e esse talvez fosse um dos últimos setores que eu não tinha tido a experiência do outro lado da mesa. Eu sempre usei saúde até então, eu tinha usado saúde como consumidor de saúde, né, como a maioria de nós. E quando eu fui para lá em julho de 19, não tinha nada combinado que teria uma pandemia, uma Covid pela frente, né? Mas acho que esse é um papo diferente. Os cabelos brancos vieram daquela época, né? Mas isso me jogou num mundo, num universo da saúde que é absolutamente incrível. Incrível. E uma das coisas que me chamou muita atenção nessa experiência de 19 para cá é que hoje tem sempre um debate. Eu vou para Harvard há muitos anos, né? Todo ano eu faço uma imersão em Harvard. E sempre tem uma discussão nos negócios, né? Um grupo de CEOs que eu faço parte, que é assim, qual é o propósito? Qual é o teu propósito? Qual é o propósito da empresa? Qual é o propósito que engaja a equipe e tal? E quando eu caí na saúde, e eu vivi o negócio da pandemia lá no hospital, para mim o propósito da saúde é muito simples de definir. E toca a gente da maneira mais fácil de entender. Assim, as pessoas que chegam buscando saúde têm que sair melhor do que elas chegaram. Verdade. E na saúde eu vi muita gente que chegou e não saiu. Então, assim, se você quer de fato fazer alguma coisa que vai tocar muito profundamente a vida das pessoas, eu acho que sem dúvida a educação é uma questão relevante, mas a saúde ela é determinante. Então, isso me levou para a experiência lá no hospital, e depois me levou nesse caminho de deixar e seguir com a Connect, e aí isso se misturou com a cannabis medicinal, e aí nós vamos explorar essa história aí. Mas aqui estamos. Cara, que interessante. Então quer dizer que, tipo assim, que antes de 2019, desse contato com a pandemia, você lá no Oswaldo Cruz, você não tinha ideia de que entraria para o setor da cannabis? Ou que entraria para essa ponta da saúde? Não. Eu sempre investi. Há muitos anos, há mais de 20 anos, eu faço co-investimentos, normalmente com fundos, né? E fundos mais que a gente chama de late stage, mais ligados a private equity. Mas eu sempre investi em vários setores, em várias empresas. E a saúde, eu sempre tinha atuado investindo, porque como eu fiz a biologia, me especializei em genética, eu sempre gostei muito de saúde, e eu fiz vários investimentos em empresas no setor ao longo desse período. Eu nunca tinha atuado na saúde. Eu estava até 2019 liderando uma empresa imobiliária. Completamente comprava diferente, imóvel, retrofitava, né, ou reformava os imóveis, botava lá as portinhas e alugava os imóveis para os indivíduos ou para as empresas, lá, aquele conceito do self-storage. A minha decisão, quando a gente vendeu o controle do Guarde Aqui e eu decidi sair do dia a dia, nessa transição, eu estava olhando para os meus outros negócios, eu tenho outras coisinhas aí e tal, e foi neste processo de transição que, por relações e por amizades e tal, eu recebi esse convite de me juntar ao Oswaldo Cruz, que foi uma honra, quer dizer, um hospital de excelência, 130 anos de história, quer dizer, eu não podia ter entrado na saúde por uma porta melhor do que uma instituição de tanto renome, de tanta história, de tanta credibilidade como o hospital. Mas aí eu entrei no setor e a turma brinca que a saúde tem uma mosca azul que pica e que é difícil sair. Estou vivendo essa história. Ô Alan, me conta uma coisa. E como é que foi essa transição para o mercado da cannabis? Aonde foi o ponto que você viu ali uma grande oportunidade de estar dentro desse setor? É interessante, né? Quando eu deixei o hospital, a minha visão de negócio foi 2021. Segundo trimestre de 2021. Não tinha nada a ver com cannabis medicinal. Então, assim, naquele momento, cannabis medicinal, para mim, eu era um leigo do assunto, absolutamente preconceituoso. Mesmo? Você tinha? Eu não tinha nenhuma ideia do que era cannabis medicinal. Para mim, cannabis era cannabis, que estava ligado à maconha, que era uso recreativo. Exatamente, né? Então, a minha visão naquele momento, o que eu via no hospital como um grande problema? A saúde tem um nó muito grande hoje, que os agentes que atuam na saúde, né, os players, como a gente chama, que pega o plano de saúde, o hospital, uma clínica, o laboratório, os médicos, a cadeia de valor, que é a maneira como essas entidades se relacionam, ela está totalmente desequilibrada e desalinhada.
E o que isso, aonde isso leva? Isso cria conflitos entre essas entidades, aonde, por exemplo, o plano de saúde, para conseguir ter rentabilidade e resultado, ela entra naturalmente num conflito, num clash com os prestadores de serviço, que é um tema que muitos já devem ter ouvido falar, tal da glosa, por exemplo. Então, o plano de saúde, o hospital vai lá, interna um indivíduo, ele apresenta a conta para o plano vai lá e pega um pedaço daquela conta, se não toda, e glosa. Às vezes até sem uma clareza do porquê ela está glosando, mas é parte de uma discussão comercial que acontece, que é o plano de saúde, na ótica dele, tentando evitar os excessos que muitas vezes o sistema de saúde provoca, com excessos de exames ou excessos de procedimentos, e os outros agentes tentando também se acomodar nisso, porque eles sabem que vai ter um tipo de glosa. Então, assim, é tudo feito de uma maneira que o foco acaba saindo do indivíduo e ficando muito mais numa gestão de sustentabilidade econômico-financeira das empresas e como é que todo mundo sobrevive nesse setor. Eu acho que a gente está vendo isso nos últimos anos, uma discussão enorme na saúde, os preços aumentando e tal. Este ambiente, essa relação, não vai se sustentar por muito tempo. Quer dizer, a necessidade já está aí, as empresas, a segunda linha de custo nas empresas hoje, depois de pessoal, é plano de saúde. E as pessoas, os indivíduos também não conseguem mais pagar. Então, assim, esse negócio bateu num teto aí de 46, 47 milhões de brasileiros. Para esse ambiente crescer de uma maneira saudável, tudo isso está sendo rediscutido. O que eu via no hospital dentro dessa lógica? Muitos pacientes, o brasileiro tem um mau hábito de parar no pronto-socorro. A gente não tem mais aquilo que tinha lá em Minas, né? Do médico de família. Verdade. Você fala, pô, tô com uma dor de cabeça, liga pro médico de família e fala, mas eu já sei que você tem enxaqueca, ou você tem sinusite, então vamos tomar tal remédio, isso aqui, toma um chazinho, toma não sei o quê. Isso se perdeu, infelizmente se perdeu na nossa conduta, né, de saúde do Brasil. E aí o brasileiro mal acostumado, também não tem muita paciência, começa a ter uma dor, alguma coisa, fala assim, puta, em vez de eu tentar marcar, achar um especialista, eu não sei quem é bom, quem não é, tal, bate na porta do pronto-socorro. Pronto-socorro é a pior porta de entrada que o indivíduo pode ter no hospital. Por quê? Porque o pronto-socorro, imagina o seguinte, você tem um time que tem que estar lá preparado, que não sabe o que vem. Então não dá para ter um especialista, um neurologista, um ortopedista, um cardiologista, não dá para ter todas as especialidades. Então você tem um time de enfermagem, normalmente bem qualificado, e você tem médicos que vão fazer o primeiro atendimento e direcionar para um especialista. Então, não é ali que você chega com uma situação para, de fato, ser atendido prontamente pelo especialista que deveria estar te olhando. Então, você vai, assim, é um processo que vai tentando resolver por camadas de atendimento aquela manada de gente que chega. E chega gente baleada e chega gente com dor na unha. Exatamente. Chega gente com dor de cabeça, chega com dor de barriga, chega gente com uma fratura exposta, alguém que está tendo ataque cardíaco. Como é que você prioriza isso? Né? E o pronto-socorro, ele é intrinsecamente uma porta, como a gente chama, uma porta de entrada nos hospitais de prejuízo. Porque o custo que você tem que colocar lá acaba não conseguindo ser remunerado pelo tipo de patologia ou de situação ou de condição que chega no pronto-socorro. Então, minha primeira recomendação aqui para as pessoas que usam assim, pense muito bem. Hoje você tem telemedicina, você tem outros tipos de acesso que podem evitar que você vá para o pronto-socorro e você vai ter um atendimento de maior qualidade. Mas o que eu via chegando no pronto-socorro era muita gente com condição crônica. E crônica, para mim, era o diabético, era o asmático, era o hipertenso. Aquelas doenças que a gente vê no dia a dia, amigos ou familiares, que precisavam estar dentro de uma rotina de tratamento, mas que não estavam engajados no tratamento porque ninguém acompanha, porque não tem o médico dele de família acompanhando. Sim. Então, e você tomar remédio ou manter um hábito de vida, né? Seja alimentar, ou seja de esporte, seja não sei o quê, pega um diabético. O diabético, ele tem que tomar lá, dependendo do nível, tem que tomar a insulina dele, tem que tomar os outros remédios para equilibrar o sistema, ele tem que controlar a alimentação, ele tem que caminhar todo dia. Um conjunto de coisas que é chato. É chato. Tudo que você tem que fazer como rotina acaba ficando chato. E as estatísticas mostram, 60% ou mais das pessoas que têm doenças crônicas ao redor do mundo, isso não é Brasil, desengajam de tratamentos porque não tem ninguém acompanhando. Ninguém está lembrando eles, olha, você tem que tomar aquele teu remédio para o sangue lá. Se você parar de tomar, teu risco de um ataque cardíaco, sobe exponencialmente. Ninguém faz isso. Não tem disciplina também, né? Não tem disciplina. Então, a minha visão, né, olhando isso, era... Assim, e uma coisa que agravava isso, porque eu passei... Isso era muito comum. Aparecia um paciente desregulado, uma diabética,
crônica, assim, desregulada, entrava num protocolo, a gente tinha que internar. E aí eu ouvi isso dos gestores dos planos de saúde, e eu falei, pô, mas é a 4ª vez que você interna esse paciente, você devia estar orientando ele no tratamento dele da diabetes para ele não ter que ir parar no pronto-socorro. E a gente olhava para isso e falava assim, mas eu sou um hospital de alta complexidade, que a gente chama de hospital terciário, um hospital para tratar coisas sérias. Se ele entra com um protocolo de fato delicado, que eu preciso interná-lo para estabilizar, não é o meu papel como hospital terciário de fazer essa educação nessa jornada de cuidado. Tem que ser pensado de uma maneira diferente. E ficava essa disputa. Eu falei, pô, aqui tem uma oportunidade de ajudar. Você deve ter mais ou menos hoje, pelos nossos números, uns 200 milhões de pessoas no Brasil que têm algum tipo de combinação de doenças crônicas, quando você olha essas mais prevalentes. Eu falei, pô, eu vou testar um modelo, usando muita tecnologia, porque eu venho de tecnologia, onde eu vou tentar aproximar médicos preparados para tratar essas doenças crônicas, né, capacitados, que a gente consegue checar qual é o nível de preparo deles, das terapêuticas, dos medicamentos necessários para cada um desses protocolos de tratamento das doenças crônicas, e trazer o paciente para uma jornada onde eu aproximo ele do médico certo. Esse médico vai ter o histórico de informação dele e acompanhar a evolução dele, garantir que ele tenha acesso ao tratamento continuamente, porque ele vai ter que ficar tomando isso provavelmente o resto da vida, e depois eu vou ter na ponta uma equipe multidisciplinar, enfermeiros e tudo mais, que vai acompanhar esse tratamento. Para poder dar o feedback para o médico não tem tempo de ficar ligando para o paciente a cada semana ou 15 dias. Olha, como é que tá? Como é que tá o teu nível de triglicéridos? Como é que tá o teu nível de açúcar no sangue? Sabe, o médico hoje ele não tem agenda para fazer isso. Ele precisa de um apoio multidisciplinar, qualificado, que não vai interferir na relação dele com o paciente, mas vai apoiar os dois, coletando dados, informações e trazendo isso de uma maneira estruturada. Então, essa era a visão, mas era uma visão de uma empresa de saúde para cuidar de paciente crônico que não tinha nada a ver com cannabis medicinal. E, de novo, era diabético, era o hipertenso, era o asmático. Mas era um caminho já, né? Era um caminho. Já se desenhava esse então, caminho. O conceito estava lá. Quando eu estava montando isso, eu precisava usar uma solução, queria testar com uma solução de telemedicina, e eu fui falar com alguém que é co-founder comigo, que é o Fernando, que é um cara brilhante, que tinha criado já a Conexa, que hoje é provavelmente a maior plataforma de telemedicina que a gente tem no Brasil. E eu tinha usado a solução deles no hospital e tal. E eu falei, fomos almoçar, falei, estou montando esse negócio e eu preciso de uma solução de telemedicina. Queria usar a tua, não vou desenvolver de novo agora para testar o conceito. Ele falou, pô, beleza, tal. Ele é um cara super criativo, empreendedor, tal. Eu falei, não, beleza, isso aqui a gente resolve lá. Mas deixa eu te contar um negócio de cannabis medicinal que eu tô olhando. Eu olhei para ele e falei, desculpa, com todo respeito à nossa audiência. Eu falei, Fernandinho, você me desculpa, bicho, eu vou ligar para seus pais e você virou maconheiro. Com todo respeito, tá? Não quero estigmatizar, mas a brincadeira veio daquele meu preconceito e falta de conhecimento. Sim. Eu olho para trás e falo assim, como eu fui estúpido. Eu não conhecia do negócio. E ele, muito hábil, deu risada, tá? Falou, não, deixa eu te contar, pô, esse negócio, medicinal é uma coisa, o recreativo é outra, a planta é assim, olha os números, olha o que aconteceu nos Estados Unidos. E eu senti um negócio no estômago. Eu falei assim, esse negócio é mais profundo do que eu estou conseguindo entender. Eu falei, Fê, me dá 15 dias, deixa eu estudar esse mercado e a gente volta a conversar. E fui fazer lição de casa. Fui estudar, fui olhar a história da cannabis, fui ver nos Estados Unidos o que aconteceu, no Canadá, o momento regulatório, o Brasil. A Anvisa tinha acabado de liberar a RDC para importação compassiva, tinha um ano antes, tinha liberado lá a RDC 327, né, para autorização temporária dos medicamentos. E eu fui entender esse contexto, voltei para ele e falei, acho que temos aqui uma oportunidade interessante. Porque o que eu estava desenhando para fazer o cuidado coordenado de paciente crônico é exatamente o que a gente precisa para tratar os pacientes crônicos que vão ser tratados com cannabis medicinal. São outras patologias, é a fibromialgia, é o autismo, é o Alzheimer, mas são pacientes crônicos. Eles precisam ter acesso a médicos que estão preparados para isso, e um desafio na cannabis é educar esses médicos. A gente precisa superar o preconceito e educar o mercado para entender que isso é uma terapia como qualquer outra. Ninguém vai ficar dopado, ninguém vai ficar dependente da cannabis medicinal. As pessoas precisam entender isso, e a gente precisa assumir o papel de educar. Dar acesso à terapia, porque naquele momento era muito caro, era difícil de acessar, e os médicos não tinham visão da quantidade de oferta de diferentes formulações e produtos que existia, e o acompanhamento. Então ela falou, que tal a gente combinar as duas ideias? Vamos fazer esse modelo de coordenação de cuidado, mas em vez de fazer isso de uma maneira aberta para todas as condições clínicas, vamos começar trabalhando a terapia canabinoide.
Vamos começar focando nisso, mas a Connect não nasceu para tratar só com terapia canabinoide. A gente está evoluindo agora para protocolos integrados com outros tipos de tratamento, com suplementação alimentar. Estamos falando de psicodélicos. A próxima onda que vem pela frente são os psicodélicos, que também precisa ter ainda uma evolução nos estudos clínicos para isso. Mas assim, é um universo de coisas. No centro da visão da Connect, antes dela ser uma empresa de cannabis medicinal, ela é uma empresa de saúde focada na gestão de paciente crônico, que hoje desenvolve isso muito associado à terapia canabinoide, mas que é um ponto de partida, não é um ponto de chegada, né? Nessa visão do modelo de negócio. Então, praticamente, João, a cannabis medicinal caiu no seu colo, né? Caiu assim de mão beijada para você. Eu imagino que hoje nos seus negócios a Connect é algo que você trata, que você mencionou, que tem vários outros investimentos e tal, mas eu acho que hoje esse projeto que meio que cai no seu colo hoje é o seu xodó, né? Eu acredito. Não, é sim. Eu acho que essa foi uma decisão lá em 21, quando a gente começou a montar isso. No começo eu ia investir no meu negócio, mas acho que essa visão de uma jornada de cuidado, que assim, você não tem ninguém de fato trabalhando isso, pelo menos na visão e no conceito que a gente está se propondo a fazer. E aí eu de fato me propus a estar no dia a dia desse negócio. Hoje a maior parte do meu tempo está dedicado a isso, porque a gente está num momento de construção. Quer dizer, a Connect nasceu de uma folha de papel há pouco mais de 2 anos e meio atrás. Hoje tem perto de 100 pessoas. Quer dizer, tem uma complexidade no negócio para garantir que tem uma empresa, assim, a gente tem um trabalho todo muito forte de educação dos médicos. A gente adquiriu lá a Dr. Cannabis e reposicionou ela para ser uma vertical focada na capacitação profunda de médicos, né, de prescritores, dentistas e profissionais da saúde. Nós treinamos agora 2.500 médicos do SUS. Acabou, acho que ontem foi a última aula, né? E nós oferecemos isso para o SUS como apoio à iniciativa, porque se não tiver médico qualificado, os pacientes vão começar a acessar a terapia e vão começar a achar que isso não funciona. E aí vão botar a culpa na terapia. Sim. Quando na verdade não é o problema da terapia, o problema é o bom uso da terapia, é saber qual é a formulação adequada, qual é a combinação de elementos e canabinoides que você precisa ter naquela formulação, qual é a dosagem correta. Então assim, tem muito conhecimento que precisa ser compartilhado para os médicos poderem prescrever isso bem. Tem toda uma parte de educação dos pacientes, dos potenciais pacientes, que precisam entender que a cannabis medicinal pode ser uma alternativa. Não quer dizer que ela vai ser a alternativa, mas ela pode ser e deveria ser considerada como uma alternativa para muitos tratamentos. Nos nossos números tem pelo menos 130 milhões de brasileiros que têm algum código de doença, um CID, no SUS, que está associado a algo que tem alguma indicação de tratamento com cannabis medicinal. Perfeito. Ô, Alan, vamos fazer uma pausa rapidinho, João? Só pra gente pedir um smushzinho? Opa, aí você fala. Daí você faz a sua pergunta e depois eu tenho também a pergunta de $1 milhão, porque já que a dica aqui é trazer investimento, a gente quer saber como que ele montou a Connect, né? Como é que foi exatamente. Essa questão da montagem, mas você faz a sua pergunta primeiro, depois eu vou com essa. Eu já pedi aqui o meu Smush, tá chegando o meu café Smush, João. O Café Smush, Leandro, que é o nosso patrocinador oficial aqui do DeusaCast. Então, o Café Smush, ele é feito aí com microdoses de cogumelo juba de leão, Alan. Olha só. Que auxilia aí nas atividades cerebrais e nas atividades físicas diárias aí. Então, se você tem uma rotina estressante de trabalho, você está precisando estar mais focado nos seus compromissos e nas suas demandas, a nossa dica tá aqui, ó, Café Smush. Temos 3 opções desse café. Esse aqui que eu tô segurando aqui, depois eu vou te presentear com uma caixinha, é o expresso, que é rapidinho, né? Você botou na maquininha ali, fez o seu café, tá tudo certo. Mas temos também 2 opções para coar, né? O café coado ali, que é o café, um indicado pro sistema imunológico, e o outro que é o mesmo desse aqui. Ó, você falou em expresso, eu mal pedi, o meu já chegou mais rápido que iFood. Já pede aqui, ó, o Smush, ó, falou expresso, já chegou mais rápido que iFood. Exatamente. Continue, então, João. a nossa Desculpa dica, ter te atrapalhado. Imagina. Então, a nossa dica é essa aqui, Café Smush, e tem uma grande novidade, Leandro Maia. Quem acessar aí o site da Smush, que é smush.shop, escreve assim, ó, S-M-U-S-H, smush.shop, e quiser adquirir o seu café com desconto de 10%, Alan, basta colocar o cupom SECHÁ. Você escreve SECHÁ e ganha o seu cupom de 10% na aquisição do seu café Smush. Então fica a dica aí.
E o café Smush, que é uma delícia, né, Leandro? Poxa, eu tô tomando aqui e eu gosto de tomar café sem açúcar. Quer um cafezinho também? Quer um Eu smush? aceito, eu vou tomar Então faz um smushzinho pra ele. Quer um smush também, João? Não, eu não tô podendo tomar café, na verdade. Eu tô meio doente. Né? Eu tô doente. Eu tô fazendo uma reeducação alimentar. O homem tá de reeducação alimentar. Mas assim, é muito gostoso. Eu que gosto de tomar café sem açúcar... É super gostoso, assim, ao paladar, assim, é muito gostoso mesmo esse aqui. E se você tiver alguma dificuldade para encontrar aí o portal do Smush, lá no Sechá vai ter o bannerzinho, já você clica nele, vai direto para o portal da Smush. Você fica por dentro das principais notícias da cannabis medicinal e já vai ter o acesso direto lá para você conectar o seu Smush e ouvir o nosso podcast aqui, tomando Smushzinho. Que coisa gostosa, melhor, hein? Não tem coisa ouvindo... Melhor. Esse mago da sabedoria aqui. E ele vai ter que responder essa pergunta. Vamos lá. Mas eu vou tomar meu Smush antes para melhorar minha atividade. Boa. Atividade cerebral aqui e conseguir segurar a onda. A minha pergunta é a seguinte, Alan. Você estava falando aí agora sobre toda a cadeia de processos, né, que incluem aí a área de saúde. Então, você trouxe a cannabis para a área de saúde e se sentiu ali um drama, né, uma dificuldade ali entre essa interação entre os setores ali e você cria, então, a Connect para suprir essa dor, né, tanto dos médicos quanto dos pacientes, quanto das empresas. Mas eu queria saber de você qual que é a dificuldade. Hoje no Brasil tem aumentado exponencialmente o número aí de médicos prescritores e de pacientes. Hoje já temos aí cerca de 500 mil de pacientes no Brasil e cerca de 40 mil profissionais médicos já aptos a prescrever a terapia canabinoide. Só que a gente vê um cenário, por outro lado, que são 500 mil médicos inscritos no Conselho Federal de Medicina. Então, a gente tem 40 mil apenas desses 500 mil. Por que você acha que ainda existe essa dificuldade, digamos assim, para que esses profissionais entendam os benefícios e o quanto é importante essa alternativa para os pacientes? E já emendando, eu vou fazer outra pergunta que eu quero dar uma cutucada. Tô ganhando meu Smush aqui agora, hein, ó. Agora você vai estar apto sim. Bom, manda na pergunta aí que agora eu vou estar pronto. Eu quero saber se dentro desse cenário que eu te falei aqui, dessa dificuldade, dessa capacitação dos médicos, por que acontece isso, se você entende que isso pode ter algo relacionado com a Big Pharma, por exemplo. Porque... quando a gente fala de cannabis, você bem disse aí, que a gente tem 210 milhões de pessoas no Brasil hoje. Você falou que pelo menos 200 milhões tem alguma patologia crônica. Que ela poderia ser tratada com cannabis. 130 milhões, pelos nossos números, poderiam ser tratados com cannabis. É muita gente. É muita gente. Então, só que quando você olha por um cenário da nossa saúde hoje, principalmente no Brasil, eu fui no médico, eu estive doente esses tempos atrás, eu fui aí fazer minhas consultas particulares. E eu vi que eu fiz uma carreta de exames, alguns não eram nem necessários, mas eu fiz. E eu tô tomando uma carreta de medicamentos. Sendo que eu poderia estar tomando, às vezes, a cannabis e mais um. Ou só a cannabis. Isso. Entendeu? Então, você acha que há esse movimento aí... Porque é interessante, se a gente parar para pensar aqui de forma prática, né, Leandro? Tipo assim, eu manter o paciente tomando vários remédios. Ao invés de tomar um remédio que vai resolver vários problemas. Então, você acha que há essa interferência da Big Pharma por trás? Ou isso é uma falta de interesse mesmo da classe médica? E rapidinho, só complementando aqui, João, se você me permite, isso que o João falou é legal, mas como a nossa ideia aqui é trazer informação, esse lance da Big Pharma de tentar manter o paciente polimedicado, é mito ou de fato é uma verdade? Boa. São 3 perguntas muito capciosas. Toma seu Smush, Alan. Toma seu Smush. Vamos lá, eu vou precisar de uma dose maior de Smush aqui. Deixa eu só compartilhar a nossa visão do mercado. Você lembra da primeira pergunta? Capacitação dos médicos. A capacitação dos médicos. Isso. Então, o nosso número aqui, os nossos números, nossa leitura do mercado é a seguinte. De fato, hoje você tem perto de 540 mil médicos com registro ativo. Tá? Se você fizer um recorte dessas especialidades para médicos que tratam patologias potencialmente
que poderiam potencialmente utilizar cannabis medicinal, nosso número chega entre 250 mil e 300 mil médicos. Porque você tem algumas especialidades que não vão, de fato, não tratam coisas que podem ser tratadas com cannabis medicinal. Então, esse é o número que a gente mira. Vamos dizer, 300 mil médicos contra o que a gente enxerga hoje, de fato, no Brasil, como médicos que a gente considera ativos prescritores, na casa de 5 mil. Então, você tem aí perto de 40 mil que já, de alguma maneira, tiveram contato, eventualmente experimentaram prescrever, mas não continuou essa terapia. E aí que a gente está tentando... 5 mil, então. Ativos pelo que a gente vê, daquilo que de fato migra pela Anvisa, aquilo que são consistentes, né? Alguma coisa da ordem de 5 mil médicos. Então, olha o tamanho da oportunidade. Né? E aí tem, dos 40 mil para os 300 mil, são aqueles que nunca tiveram ainda contato ou que não superaram a barreira ou do preconceito ou da falta de conhecimento para começar a entender como é que cannabis medicinal pode entrar no arsenal terapêutico que ele prescreve. E tem dos 5 mil para os 40 mil, você tem aqueles que começaram, mas eles engasgaram por alguma razão. Ou porque eles não estavam devidamente preparados e ficaram com medo de prosseguir no tratamento, prescreveram 1, 2 vezes, o paciente eventualmente relatou que não teve uma melhora. Porque assim, não tem um relato de alguém que morreu no mundo tomando cannabis medicinal. Verdade. O máximo vai dar uma dor de barriga. Esse é o que tem de relato, né? Então, pode tomar o que quiser, pode tomar o vidro e tal, vai ficar lá pode ficar meio grogue, mas não vai morrer. Então, não é esta a preocupação, felizmente. O que a gente vê historicamente que acontece é que um médico, como ele tem pouco conhecimento, ele começa com uma dosagem muito baixa. E aí foi muito interessante porque eu fiz essa experiência pessoalmente. Quando eu entrei na cannabis, eu entrei no meu círculo de amizades. Falei, tô mexendo com cannabis medicinal, começava aquela piada. Não, pô, virou não sei o que e tal. E aí vinha um cara do lado e falou assim, puta, Alan, eu ouvi dizer que cannabis medicinal ajuda pro sono, eu não tô conseguindo dormir. Como é que funciona? Então, assim, depois de um tempo, eu vi que os primeiros 10 ou 15 minutos era piada. Depois dos 15 minutos, vinha a curiosidade. E vinha aquele que falava, pô, eu quero considerar isso. Né? E isso é para o indivíduo na ponta, mas também para o médico. Só que o médico, quando ele não está muito preparado, ele está no começo dessa jornada, o que acontece é que ele prescreve doses muito baixas. E que a gente já viu isso na prática acontecendo. O médico, quando ele acompanha ativamente, ele vai aumentando a dose devagarzinho, ele chega a levar até 120 dias para chegar naquilo que a gente chama da dosagem terapêutica, que é a dosagem que vai de fato estimular o organismo daquele indivíduo especificamente, e o indivíduo vai começar a sentir uma melhora na qualidade de vida, na saúde e no bem-estar dele. Nesse ciclo, é um puta hiato, onde o paciente normalmente fica naquele negócio. Será que isso é para mim ou será que não é? E lembra que se o paciente começa a tomar, já é uma barreira, porque ele vai se meter numa terapia que tem todo mundo no entorno, a grande maioria das pessoas, começa a fazer piada, começa a questionar. Então ele senta no círculo de amigos e fala, ei meu, como é que tá aquele remédio de maconha lá que você tá tomando? Esse é o dia a dia. E se o remédio ainda não tá fazendo efeito, ali é um... Aí o paciente começa a ficar com o pé para trás. Ele começa a questionar o médico. Então passou um mês, o médico está aumentando devagarzinho, o paciente não sente melhora, o médico e o paciente começam a ficar desconfortáveis. E muitos dos pacientes acabam saindo do tratamento porque ele não chega no momento adequado da dosagem. E é porque o médico também no processo de aprendizado, às vezes fica inseguro de acelerar esse processo. Por isso que o acompanhamento que a gente faz lá no Connect Cuida, que é o nosso programa de acompanhamento de pacientes, é tão importante. A gente reduziu esse prazo de 120 dias para uma média de 30 dias para chegar na dosagem terapêutica. Porque como eu faço o acompanhamento diário do paciente, a nossa equipe de enfermagem vai falando com o médico, dizendo, olha, 3 gotas toda noite, muito pouco. A gente já sabe para cada patologia, para aquele biotipo do indivíduo, aquele tamanho, aquele peso, aquela altura e tal, qual é a dosagem, o range de dosagem mais ou menos onde vai estabilizar. Então, quanto mais a gente vai trazendo esse conhecimento, esse dado histórico estruturado para o médico, dá conforto e segurança para o médico ir acelerando. E o que a gente vê é que hoje você tem uma base aí de uns 5 mil médicos que estão de fato engajados. Cara, quando ele tem um paciente na frente dele, ele olha o arsenal, as opções de terapia dos medicamentos tradicionais e a cannabis como alternativa. E a gente defende muito, assim, não dá para ficar também essa celeuma que por um período estava discutindo, parece que cannabis resolve tudo. Não resolve. Exatamente. Não resolve. E Alan, tem um detalhe, João? Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que ficou sabendo que eu trabalhava com cannabis medicinal e disse que para a filha dela não deu efeito. A primeira pergunta que eu fiz, com qual frequência você visitava o seu médico? A cada 45 dias. Não vai funcionar. Então, cai nesse exemplo. E esse é um trabalho de educação que a gente faz de base nas pessoas, dizendo assim, você vai começar o tratamento, isso é uma jornada. O ajuste tem que ser diário. O ajuste tem que ser diário, o acompanhamento tem que ser diário. Depois que você estabilizou a dose,
aí o acompanhamento pode ser mais espaçado. Mas até você chegar numa dose que você fala, pô, agora eu estou dormindo melhor, as minhas dores diminuíram, qualquer que seja o tratamento que você está buscando, ele está mostrando um efeito prático, você precisa ter um acompanhamento ativo, porque o princípio ativo dos canabinoides ele é diferente da maioria dos medicamentos sintéticos tradicionais. Né? A cannabis medicinal, se você tem um processo inflamatório, né? E todo mundo já viu que a cannabis medicinal é muito potente. Tanto que você tem esportistas que usam, esportistas de alta performance usam muito. Está crescendo muito isso. Reduz o processo inflamatório. A cannabis medicinal não é que ela vai agir sobre a inflamação, diferente de um anti-inflamatório sintético. Ela vai ativar sistemas fisiológicos que a gente tem no nosso corpo que vão tratar da inflamação do corpo. Então, é o corpo tratando da inflamação. E isso tem um processo de sensibilização do corpo. Exato. Entendeu? Então, não é que você toma um anti-inflamatório, toma 3 vezes o anti-inflamatório a cada 8 horas por dia, por uma semana, e beleza, para, porque senão o teu fígado, o teu rim vão ser prejudicados. Na cannabis medicinal, você vai ter que ajustar a tua dose para um processo contínuo. Se você tem fibromialgia, você vai ter dor continuamente o resto da vida. Então, você precisa ativar o teu sistema. Isso tudo passa por um processo de educação. Por isso que a gente centra muita energia em um processo de educação. Para mim, o maior... Hoje a gente tem um grande desafio e um risco. O grande desafio do setor é a educação em larga escala. Por isso que a gente estava conversando, nós fizemos agora uma ação aqui com um fundo de mídia, que chama For Equity, para uma ação onde a gente está estruturando um plano de comunicação para falar de cannabis medicinal em maior escala, para poder educar o mercado e abrir os olhos das pessoas, dizendo assim, entenda que a terapia canabinoide é uma possibilidade que traz um monte de benefícios se bem aplicada através de médicos bem qualificados. Esse é o foco do que a gente vai fazer ali. Então, o desafio do setor, e é coletivo, tá? Isso que deveria unir todos os atores desse setor. Isso não é a Connect. Todos, aqueles que têm... A Connect não tem produto, mas todos os fornecedores de produto que estão no Brasil deveriam estar atuando. Todo mundo que está nesse ecossistema de cannabis, de alguma maneira, deveria estar preocupado em educar o mercado. Furar essa bolha dos 500 mil pacientes que já estão nisso e falar para os 130 milhões que potencialmente podem se beneficiar disso. Né? E a outra frente é ter médicos muito qualificados. E esse é o meu... Quando a gente estava trabalhando lá com o Caio França para apoiar ele nessa iniciativa, que é bárbaro. Acho que o Caio está sendo um líder nesse debate sobre cannabis medicinal. Tive com ele aí há um mês atrás lá na Assembleia. O meu maior medo hoje, por isso que a gente deu todo esse treinamento, ofereceu para ele o apoio para esses 2.500. Já tínhamos treinado quase 2.000 médicos do SUS lá atrás, o ano passado, estamos treinando mais 2.500. Meu medo começa a disponibilizar o medicamento. Bárbaro, iniciativa fantástica. Se os pacientes não tiverem, de fato, sendo tratados com médicos que conhecem a terapia, o que vai acontecer é que esses pacientes vão sair do tratamento. Exatamente. E vão começar a dizer que cannabis medicinal não funciona. E não é porque o tratamento não funciona. É porque o médico, eventualmente, não estava num estágio de maturidade para usar o tratamento da maneira adequada. Então, acho que esses são os dois grandes desafios. Falando um pouco da indústria farma, a minha leitura. Tá? Acho que a Connect ela se posicionou para tentar facilitar o acesso a tudo aquilo que o médico entender que é adequado para o tratamento daquele paciente específico usando cannabis medicinal. Seja ele pela regulação de importação que a gente chama de compassiva, que é aquela famosa RDC 660, que é a maior parte do mercado, ou pela compra de um medicamento de cannabis medicinal importado distribuído por redes de farmácia, que é a RDC 327. Então, nós temos a nossa farmácia própria, especializada em cannabis, para atender as prescrições dos médicos pela RDC 327, ou todo o processo para apoiar os pacientes, assessorá-los no acesso ao tratamento importado diretamente para ele. Nesta conversa na RDC 327, a gente tem conversado com a maior parte das farmas que estão envolvidas nisso, e várias estão trazendo medicamentos agora para o mercado. Né? O que a gente tem aprendido dessa conversa? Eu acho que as Big Pharma, elas começaram, e essa era a conversa de 2 anos atrás, elas enxergavam a cannabis medicinal meio como mais um produto no portfólio, como elas estavam acostumadas a trabalhar com rede de visitação médica e tal. Começaram a perceber que não é a mesma abordagem, porque ela começou a bater em médicos que estão com preconceito, médicos que têm um desconhecimento. Então, não é uma venda
a maior parte das Big Pharmas hoje, o trabalho de representação médica ou a visitação médica, ela trabalha assim, oferecendo lá a amostra grátis do produto, educando e tal, mas você tem uma amostra grátis que o médico apresenta, oferece para o seu paciente, dentro da regra do jogo, do que é permitido fazer, não estou dizendo que tem nada errado aqui. Na cannabis medicinal você não pode fazer isso, é proibido. E tem empresas no Brasil hoje de cannabis medicinal que tem produto que estão fazendo isso ilegalmente. E as pessoas precisam saber que se ela for no médico e o médico estiver entregando uma amostra grátis de um remédio de cannabis medicinal, isso é ilegal, está indo contra a lei. Por quê? Porque o médico não deveria estar enviesado por um produto A especificamente. Ele tem que olhar o que é melhor para o paciente, ele precisa conhecer qual é a formulação adequada. As Big Pharma começaram a entender que esse negócio não era o modelo tradicional que elas estavam operando. Então, eu não acho que tem ali uma força da Big Pharma dela bloquear a cannabis medicinal. Eu acho que elas estão tentando entender como é que dentro de um portfólio normalmente muito amplo, você tem farmacêuticos aí com 200, 300 produtos no portfólio, como é que a cannabis medicinal entra e como é que isso vai coexistir com outros medicamentos que ela tem, que eventualmente vão ser muito tópicos para tratar um anti-inflamatório. Vai tratar topicamente uma necessidade muito aguda do paciente, mas talvez o trabalho de fundo depois, para algo que é crônico, vai ser feito com a cannabis medicinal. Então, a Pharma está tentando entender isso. A gente tem feito trabalhos com algumas para criar ambientes de educação para os médicos, portais, né, para capacitar os médicos. Aí é uma estratégia de cada uma delas, mas elas estão entendendo que a cannabis medicinal passa por um processo de educação muito intenso, né? E eu também não vejo assim, uma iniciativa aberta ou declarada das Big Pharma de manter o paciente pendurado num monte de remédio. Sinceramente, eu acho que aí, e eu acho que pode ter sim algum viés, e eu acho que cada vez mais isso está sendo ficado claro. Todo mundo, aqui a maioria das pessoas sabe, tem uma lei que passou nos Estados Unidos há poucos anos atrás, onde todas as indústrias farmacêuticas precisam dar full disclosure sobre qualquer iniciativa que elas fazem de abordagem médica. Isso é super importante, porque você não pode enviesar a abordagem médica para uma prescrição de um medicamento que não leve em consideração prioritariamente o que é o melhor para aquele paciente. Então, o médico, quando ele fez o juramento dele lá, ele se formou, ele disse que ele ia buscar o melhor para o paciente. Exato. E não pode ter um viés de marca, de produto, de qualquer que seja. Ele tem que olhar esse negócio com independência de, para você que tem fibromialgia, o tratamento mais adequado é tal. Para você que também tem fibromialgia, mas tem outras características ou tem outras doenças, o tratamento vai ser uma derivada dessa, com alguns ajustes. Isso não pode ter um viés da marca. Isso cada vez mais vai ficando exposto, né? E acho que aí vai ficar difícil de esconder esse tipo de coisa. Essa lei tem uma lei sendo discutida aqui no Congresso Brasileiro também para ir nessa linha. Então a gente vai ver uma mudança dramática nessa relação médico, indústria e paciente, né? E vamos lá. Acho que quem tende a ganhar é o paciente. Sem dúvida. Com uma e é lei lá dessa. que tem que estar o foco. Exatamente. Gente, esse é um exercício que eu faço com a equipe lá sempre. Tudo que a gente faz tem que estar centrado, e esse é o nosso mote, você entrar lá na Connect, vai estar lá, qualidade de vida, saúde e bem-estar. Tem que estar centrado na busca da melhor solução terapêutica para o paciente. Mesmo que não seja cannabis medicinal. Mesmo que não seja cannabis medicinal. Isso assim, tem N relatos lá de casos em que o paciente foi lá buscando um tratamento, porque alguém disse para ele que ele ia dormir melhor, e no caso dele, cannabis medicinal não era indicado. E a gente não vai forçar a mão. A gente tem na visão de tratamento de paciente crônico, a minha relação de longo prazo com o paciente é super, super importante. Então, a qualidade da experiência que eu ofereço para o paciente e a relação de confiança que eu crio com o paciente está acima de um resultado de curto prazo de tentar vender um medicamento A, B ou C agora. Porque se não adianta eu vender algo agora que daqui a 6 meses ele vê que não funciona e ele vai embora. Eu preciso achar o tratamento adequado. E nesta relação ele fala, pô, eu confio na Connect. A Connect de fato está trabalhando para me dar mais qualidade de vida. E assim eu quero manter a minha relação. E é assim que a gente está construindo isso. Então, a Connect não foi criada para, em 2, 3 anos, nós queremos acabar, vender empresa, nada disso. Entrei nisso porque eu queria, de fato, me dedicar a fazer alguma coisa. Com a experiência que eu tive vivendo o mundo lá do hospital, no mundo no meio da Covid, e eu não deixei de ir para o hospital um dia durante a Covid. Tanto que eu não sou política de home office, a turma lá no escritório pega no meu pé com isso, mas eu acho que assim, você fazer as coisas, fazer a diferença, não dá para fazer à distância. Eu sou desse, Alan.
Eu vou no escritório todo dia porque eu acredito que o corpo a corpo é muito importante. É diferente. O tempo de ação é diferente. E nós estamos tocando a vida das pessoas. Sim, eu não posso correr o risco de ter um processo que perde eficiência e qualidade por uma decisão de como a gente opera internamente que pode eventualmente afetar a experiência de vida, de saúde de uma pessoa. Então, na saúde, para mim não tem esse negócio. Se eu tivesse num negócio de pura tecnologia, sei lá, tem N outros modelos de negócio que eu acho que até o home office pode funcionar, o modelo híbrido funciona melhor. Para mim, na saúde, você está lá na linha de frente, ainda mais se a gente está abrindo esse mercado, desbravando o mercado, aprendendo todo dia. E a gente não acerta sempre. Às vezes a gente erra. Agora, a gente tem que ter humildade e falar, erramos nisso. Senhor paciente, erramos. A gente está junto aqui, nós vamos arrumar. Então, por exemplo, tivemos uma situação super delicada aí no começo do ano, onde a gente tem um grande parceiro de produto com a gente que estava fazendo uma mudança da linha de produção deles nos Estados Unidos. E eles se atrapalharam lá. E estamos juntos nessa. E com isso eles acabaram atrasando as entregas dos medicamentos. Pô, nós ficamos em pânico, porque a gente sente a dor do paciente que está esperando o medicamento e ele não pode interromper o tratamento. A vida não espera. Pô, e sabe... Assim, e dependendo da patologia, o paciente pode estar em crise. Sabe? E aí os clientes mandam mensagem pra gente e gritam, e eles têm razão. Eles têm razão, mas aí a gente olha para ele e fala, a gente entende a sua dor. Então vamos achar uma alternativa, mesmo que paliativa. A gente quer resolver. A gente precisa te ajudar a resolver, mas tem que entender assim, o fornecedor está com problema, quebrou a produção dele. Então a gente vai trabalhar junto. Então a nossa dor lá é olhar cada indivíduo. E isso não dá para fazer de uma maneira, vamos junto, entra aí no Zoom e vamos discutir como é que resolve. Também acho. Olha, o mercado da cannabis ele está em crescimento, né? A gente vê, principalmente pela Medical Cannabis Fair, que a gente fez agora no Expo Center Norte em São Paulo. Cada vez mais empresas entrando nesse setor. Só que tem uma grande dificuldade de você fazer a divulgação desse produto. E aí você tratou aqui muito bem a ética médica. Mas como a gente achar a formulação correta e a melhor formulação para que as empresas consigam falar sobre os seus produtos? A gente sabe que hoje tem uma restrição que só com a representação médica eles conseguem ali apresentar o seu produto. Não pode se fazer uma propaganda dos produtos à base de cannabis medicinal. Só que a gente vê um crescimento desse mercado e poucos médicos prescrevendo, então passa a ser um mercado cada vez mais concorrido, porque você tem uma fatia muito pequena prescrevendo. Como achar um equilíbrio nisso, de você poder comunicar ao paciente, porque assim, através do interesse do paciente, mais médicos podem passar a prescrever. Só que fica meio difícil de você conseguir, numa questão ética, você... de repente conseguir fazer com que o mercado não fique travado, sem ferir também alguns preceitos médicos. Como achar essa formulação ideal aí? Bom, nós estamos esse é um debate do dia a dia. A gente fica procurando criar alternativas e soluções que estejam dentro do framework regulatório em vigor. Acho que esse é um trabalho, uma conversa ativa com a Anvisa. Acho que a Anvisa foi muito corajosa. Eu já falei várias vezes para a diretoria da Anvisa, em outras conversas, quando ela cria essas resoluções para importação do medicamento, acho que a Anvisa foi muito corajosa. Acho que essa é a melhor palavra que eu tenho para definir. Dizer assim, esse mercado vai acontecer. Não tem jeito. Ou ele vai acontecer de uma maneira informal, como estava acontecendo até então, as pessoas iam comprar nos Estados Unidos, enfiavam na mala e entrava aqui, tomando todos os riscos. Ou nós vamos entrar numa longa discussão e esse negócio vai judicializar, como de fato começou a acontecer, e a gente vai perder o controle. Então, ela fazer essas resoluções para, primeiro, dar acesso aos medicamentos importados na via compassiva, e criar a regulação na 327 para que alguns medicamentos estivessem disponíveis no Brasil, mas com compromisso das empresas fazerem os estudos clínicos para buscar a aprovação como medicamento, foi muito corajoso. E isso se mistura com toda a regulação de medicamento controlado, de o que você pode falar, como é que você pode apresentar o produto. O produto da cannabis ele tem algumas características muito diferentes dos produtos sintéticos. Primeiro que assim, dificilmente você vai ter um produto patenteado de cannabis medicinal, porque é um fitoterápico. Você extrai ele da planta, qualquer um de nós pode extrair. A planta é de domínio público. Sim. Né? Não é uma descoberta científica de uma pesquisa de uma empresa A, B ou C. Então, o que você está vivendo hoje, você deve ter pelo menos uns 4.000 produtos hoje na lista de produtos que podem ser importados pela via compassiva na Anvisa. Desses, por baixo, você deve ter uns 250 a 300 óleos de CBD isolado. Óleo de CBD isolado é óleo de CBD isolado. Como preto é preto, branco é branco.
Assim, é a mesma molécula. Você extrai a molécula, isola a molécula. Então, assim, como é que você diz que um óleo de CBD isolado é melhor do que o outro? Você vai ter que entender o processo de extração. Quer dizer, da onde é cultivada a planta, de onde foi extraído. Se aquilo tem um controle de metais pesados, de uma série de contaminantes que podem ser extraídos junto com esse princípio ativo. Qual é o processo de extração, de formulação, de produção do medicamento? Então, esse é um processo de curadoria que a gente na Connect se propôs a fazer. Então, hoje a gente tem no Marketplace mais ou menos uns 800 produtos. Nenhum produto entra no Marketplace sem passar por um processo de curadoria. E tem vários produtos que não passam na curadoria. Se ele não tiver um nível mínimo de qualidade, de certificação, que nos dê a tranquilidade de apresentar isso para o médico como uma alternativa para que ele escolha isso no tratamento, a gente não coloca no Marketplace. Isso é importante para o mercado, né? Claro. Para você garantir a segurança do mercado. Exatamente. Então, a nossa visão é assim, a Anvisa definiu uma série de critérios. Ela está tentando organizar esse mercado. Então, a gente olha, estuda os critérios que a Anvisa determinou e a gente está tentando criar mecanismos para dar o máximo de transparência e de qualidade na informação que o médico e o paciente vão avaliar para escolher o tratamento. Já que a gente está falando de Anvisa e também dessa questão da propaganda, não sei se foi no começo desse ano ou no fim do ano passado, vocês tiveram um problema com a Anvisa em relação a um trabalho que foi feito no portal de vocês, né, para divulgação. Houve-se uma interpretação, depois você trouxe que, na verdade, não foi exatamente isso. Eu gostaria que você comentasse para a gente sobre isso. Foi uma denúncia, na verdade, em outubro do ano passado. E aí foi interessante porque foi uma oportunidade que a gente começou a construir com a Anvisa, de começar a explicar como é que a Connect opera. E a primeira coisa que foi interessante mostrar para a Anvisa foi assim, nós não temos produto. Portanto, o questionamento lá era da publicidade. Grande parte da discussão que está no setor hoje é a publicidade que se faz de produto. E essa é uma agenda de discussão de quem tem produto. A plataforma que a Connect criou, ela na verdade ela é um ponto de comunicação. Para quando o médico e o paciente vêm buscar informações, eles têm informações qualificadas dos produtos que estão sendo oferecidos. Parte dessa informação ela é feita pelo parceiro de marca. Ele expõe o produto dele. Então, qual foi a denúncia que foi feita? Tem algumas marcas que estavam olhando o paciente e acesso a tratamento de longo prazo no Brasil é um desafio. Para sair dos 5 mil pacientes que a gente tem hoje, que estão no topo da pirâmide, e a gente falar com 130 milhões que podem se beneficiar desse tratamento, a gente precisa falar de acesso. Precisa falar assim, o que cabe no bolso de um paciente que tem fibromialgia, mas ele é da classe D. Eu não acho justo que esse paciente seja privado do acesso ao tratamento por uma questão econômica. Então a gente fica todo dia pensando como é que a gente cria soluções, e é parcelamento, e é trabalhar com a marca para redução do preço, coisas que vão fazer com que o paciente que precisa tomar aquele remédio todo santo dia, pelo resto da vida, consiga fazer encaixar no orçamento dele. Né? E aí algumas marcas elas vão criando alternativas. Então ou ela tem um preço, ela dá um desconto para o paciente, ou algumas marcas estavam fazendo isso lá em outubro, criando o que a gente chama de bundle. Você vai qualquer farmácia tem isso, tá? E essa parte da nossa apresentação de explicação, né, para a Anvisa desse processo foi mostrar nas farmácias. Dizer, o cara vende bundle de antibiótico, vende bundle de outros produtos. Então o que a marca faz? Em vez dela dizer que ela estava dando 20% de desconto no produto, ela assim, compre 3, pague 2. Então, é só uma maneira diferente de oferecer um benefício para o paciente que vai ter que ficar tomando aquele medicamento. A denúncia qual era? Nós podemos estar induzindo a compra. Nossa resposta para a Anvisa foi tão simples assim, Anvisa, vamos olhar o processo. O paciente, para ele saber qual é o medicamento que ele vai tomar, ele tem que passar por um médico. O médico prescreve o medicamento e não é assim, tome CBD. Ele tem que falar a marca, ele tem que falar qual é a formulação, qual é a concentração, qual é a dosagem. É específica, isso é uma exigência da regulação da Anvisa. Quando o paciente tem a prescrição, o paciente não pode comprar o medicamento se ele não tiver uma prévia aprovação da Anvisa naquela prescrição. E a gente faz a aprovação individual de cada prescrição. A gente atende quase 3 mil pacientes por mês, a gente aprova individualmente cada prescrição. Então, e o paciente só pode comprar aquilo que está na prescrição. Então, a resposta para a Anvisa é dizer, Anvisa, se o médico avaliou, ele indicou este produto, você pré-aprovou antes do paciente comprar. Se ele vai comprar 2 unidades ou 3 unidades, ele tem um benefício nisso, porque ele tem que tomar o medicamento todo dia, como é que eu posso estar induzindo a compra? Não é que eu estou induzindo eles, você foi prescrever para comprar o produto A, mas olha, tem uma oportunidade, compra o produto J. Até porque é o médico que prescreveu. O médico tem que prescrever. Se não está na prescrição,
E a Anvisa olhou para isso e falou, puxa vida, de fato temos uma situação aqui que a gente não tinha considerado. E a Anvisa tem se mostrado muito aberta nesse debate. Sim, a gente tem conversado com todas as diretorias, apresentado como é que a gente opera, dizendo, olha, eu tenho ajudado de mais de quase 60 mil pacientes agora, desses 2 anos e pouco, que passaram por esse processo de acessar o tratamento através da Connect. Então, eu tenho vários deles, a grande maioria deles que estão no nosso processo de acompanhamento ativo, a gente sabe a evolução clínica deles, o que foi prescrito, para que patologia foi prescrita, como é que eles estão melhorando no tratamento, ou não. Então, a gente está fazendo, Anvisa, a gente tem uma leitura de mercado que ninguém tem. Como é que a gente pode compartilhar dentro do limite de LGPD e todas essas preocupações, mas o que a gente pode compartilhar com vocês? Porque a gente está começando a fazer, inclusive, estudo científico em cima dessa base. O que a gente pode compartilhar para ajudar vocês a pensar a próxima etapa de evolução da regulação? Porque isso vai acontecer, gente. O processo de discussão lá da liberação da lei federal nos Estados Unidos não é se, é quando. É quando, E acho que tem uma grande chance de acontecer antes da eleição. Porque era uma pauta do Biden lá de trás. Sim. A hora que acontecer, aquilo que aconteceu na década, um século atrás, quando os Estados Unidos começou a bloquear a cannabis medicinal ou proibir, e todo mundo em uma década proibiu, vai acontecer de novo no sentido inverso. Os Estados Unidos vai liberar, essa onda vai vir, mas é muito maior do que todos nós. Acredito plenamente nisso. Então, assim, como é que a gente aproveita isso com o que está disponível e se prepara para garantir que os pacientes terão acesso ao tratamento adequado, da maneira adequada, com médicos capacitados e com produtos de qualidade. Então, o movimento que a Anvisa tem feito também de tentar puxar medicamentos para poderem estar disponíveis no Brasil, mas tem que fazer o seu estudo clínico para poder aprovar como medicamento, é super válido. A gente tem que apoiar isso. Só que vai ser uma construção de longo prazo. Sim. Um estudo clínico hoje, básico, para uma patologia, você não faz em menos de 2 anos e meio, 3 anos. Um investimento também, né? Um investimento alto. E se você pegar um óleo hoje, um produto de cannabis medicinal, e fizer um estudo clínico para autismo, e você conseguir daqui a 3 anos ter a aprovação dele como medicamento, isso não te dá o direito como detentor dessa aprovação de falar, pode usar também, doutor, para tratamento de fibromialgia. Como medicamento para fibromialgia, você vai ter que começar o estudo clínico do zero e fazer o investimento de novo. Então, enquanto isso, você tem um conjunto de medicamentos de qualidade. A gente está subindo a barra na Connect. A gente está trazendo produtos agora com grau farmacêutico. Sim, grau farmacêutico feito por empresas farmacêuticas lá fora. Olha, eu não sei como é que funciona a questão da receita para cannabis, mas quando você pega a receita de um antibiótico, você tem lá o que o médico prescreveu e você pode optar por um outro medicamento, por uma outra marca. Eu acho que na receita de cannabis, não. Quando ele dá... É específico. Você acha que talvez essa mudança seria viável? Seria viável o paciente ter a prescrição, já que você mencionou sobre a questão do óleo, que é da planta, né? Que o óleo é o óleo para todas as marcas, tirando aí o seu processo de formulação e fabricação. Mas você dar ao paciente que tem a prescrição, ele ter a opção de comprar uma outra marca sem trocar a receita, não seria uma forma de trazer uma concorrência um pouco mais leal, principalmente por esse approach que é feito com os médicos, para que prescreva medicamento A ou B, para quebrar um pouquinho esse jogo, talvez, vamos chamar esse jogo de influência que possa existir? Então, acho que essa é uma visão do genérico e do similar. Né? Mas para isso você tem que ter um princípio ativo estabilizado. Exato. E aí você pode comparar isso com remédios, com produtos sintéticos, né? Aquele que você põe lá na linha de produção e você controla o que você bota lá na panela lá e prepara. Sim. É mais fácil. Com o produto fitoterápico é um pouco mais complexo. A não ser que você esteja falando de isolado. Você fala óleo de CBD. CBD isolado. Poderia ser. Você fala, beleza, posso prescrever CBD isolado. Exatamente, o isolado. Certo? Prescreve, define só a concentração e poderia ter. Quando você começa a falar dos produtos que a gente chama lá dos broad spectrums, né, que tem outros elementos da planta, só não tem o THC, ou full spectrum, que tem tudo da planta e tem o THC, é mais complexo, porque você não consegue estabelecer uma relação e pequenas variações de alguns canabinoides ou de outros elementos da planta no full spectrum vão ter efeitos importantes. Vou dar um exemplo prático. A gente tinha um produto, a gente estava fazendo estudo, isso faz 1 ano e pouco, no Connect Cuida, num grupo de pacientes que estavam sendo tratados para dor. E pegamos lá, elencamos um conjunto de pacientes, começamos a acompanhar a evolução clínica. E a gente começou a ver um grupo de pacientes ao longo dessa análise, começou a reportar na escala de dor, que é aquela história do 0 a 10, qual é a tua escala de dor? E eles estavam assim, reportando uma média de 4 a 5 de dor e começaram sistematicamente ao longo das semanas reportar um nível 6 a 7 de dor. E a gente começou a olhar os números e vimos que estava afunilando para um produto específico.
fomos olhar o COA, que é o certificado de origem, que diz o que tem na composição do produto, tudo igual. Vai pesquisando, liga para o fornecedor, para o fabricante lá fora. Olha, temos alguma questão. E os caras, não, tá tudo normal, tudo certo, não tem nada, mudou, tal. E a gente, ó, tem algo errado. E mergulha, vai, e discute, e como é entrevista paciente e tal. E eles reportando mais dor. E muito concentrado num produto. Depois de quase um mês, liga o cara do fabricante dizendo, olha, queríamos dizer para vocês que a gente detectou um negócio, era feito em estufa, né? As plantas estavam em estufa. Uma das estufas, tinha um canto da estufa na fita de LED que não era perceptível ao olho humano, que tinha queimado algumas luzes da fita de LED. Isso estava interferindo na irradiação de luminosidade num pedaço daquela planta. Isso estava alterando minimamente a concentração daquelas plantas, mudando, né, alterando os elementos, a concentração dos elementos daquela planta. E isso estava mexendo, mas minimamente. Isso é um pouquinho menos de CBD, ou um pouquinho mais de CBN, ou um pouquinho mais de flavonoide. Qualquer que seja a combinação, isso é muito sensível, porque fitoterápico depende de água, luz, né? E ele falou, pô, beleza, parece fazer sentido. Agora, por que o teu COA não pegou? E aí os caras ficaram vermelhos, puxa, veja bem, a gente não está fazendo COA a todo lote. Nós imediatamente suspendemos a venda daquele produto. Enquanto você não comprovar para a gente que você vai estar fazendo COA a cada lote, porque eu estou te mostrando que tem um conjunto de pacientes aqui que está sentindo o impacto disso, você não vai voltar a vender. Então, extrapola isso agora para uma abordagem de um genérico ou de um similar. Imagina que assim, você não consegue confirmar que você fala um full spectrum, sei lá, um CBD 6.000 miligramas full spectrum. Não dá para garantir que tudo que está naquele produto é exatamente igual ao outro CBD 6.000 full spectrum. O Alan falou um negócio que me fez lembrar do Congresso Brasileiro da Cannabis Medicinal, Alan, que a gente teve um módulo Agritech Cannabis que abordou exatamente sobre a questão do cultivo, né? A gente sabe toda a discussão do cultivo no Brasil. E diante dessa complexidade que é para você cultivar, que uma mudança de luz pode alterar aí toda a questão dos canabinoides da planta, queria seu posicionamento sobre as associações no Brasil. Como que você enxerga, assim, as associações? Porque, assim, eu acho que é uma discussão... Vou ganhar o desmanche ou não? Antes de entrar nessa? Não, porque quando a gente fala de tratamento e acesso, a gente sabe, assim, do papel fundamental, né? Só para a gente contextualizar aqui, e de forma alguma não querendo te colocar em saia justa, mas eu acho que precisa ser discutido. Claro. O João tem uma aproximação, um contato muito forte com as associações, conhece a maioria das associações do Brasil. A gente sabe que, ao mesmo tempo, tem toda essa importância, essa relevância, e eu acredito, né, conhecendo aí o pouco que eu conheço do mercado da cannabis, eu acho que as mães, elas têm um papel fundamental para essa questão do início da cannabis medicinal no Brasil. Só que a gente tem também algumas coisas que são complicadas, né? A gente fala sobre a questão do acesso, deixar o medicamento um pouco mais barato, a associação ela servir de apoio ao paciente também. Só que a gente sabe que a questão das boas práticas de fabricação, não estou dizendo também aqui que não exista isso dentro das associações, mas eu acho que é necessário se avaliar e entender e discutir também. Eu acho que assim como você discute um marketplace que você questiona, que você aponta falhas, que você cobra resultados, assim como você cobra também das empresas, das grandes farmacêuticas. Eu acho que as associações elas têm e devem entrar no hall até para garantir aí a qualidade do produto, de ser cobrada, de ter que se adequar, de fazer um trabalho necessário, não para cerceamento, mas para o crescimento desse mercado. Isso, né? Não, concordo plenamente e assim, não tô super confortável. Não, tranquilo, super confortável, porque acho que esse é um tema que a gente tem que discutir abertamente. Eu acho que as associações têm um papel social muito relevante nessa discussão da cannabis medicinal. Muito relevante, porque elas vão ajudar potencialmente a dar acesso para uma camada da população que de fato os outros medicamentos eventualmente estejam um pouco distantes. Então elas têm um trabalho, assim, várias delas fazem um trabalho, acho que com uma preocupação legítima em garantir um acesso qualificado para os pacientes. O que me preocupa em relação às associações, e acho que a gente está vendo um movimento de busca de uma melhora no posicionamento de várias delas, tá? Porque eu acho que as associações nasceram muito de trabalhos individuais, né, de pessoas que várias delas tiveram questões familiares, que falam, pô, agora eu preciso dar acesso, e algumas radicalizam demais no discurso. E eu acho que radicalizar não é a maneira de construir. Né? Eu acho que elas têm que trazer a visão crítica que elas têm da experiência que gera dor para elas, ou gerou dor para elas, como um elemento que vai ajudar a gente a pensar como é que a gente transforma isso em algo de qualidade e acessível por todos aqueles que precisarem.
E vai ter espaço para todo mundo. Né? Onde eu acho que está o desafio das associações hoje, e hoje adoraria ter óleos ou produtos de associação dentro do marketplace, mas hoje a gente não enxerga dentro dos processos de curadoria que a gente faz, e eu não estou entrando aqui, não é crítica, não é demérito, eu acho que é um estágio de maturidade que tem algumas delas estão acelerando muito talvez no último ano, essa preocupação com a qualidade, com o processo, não é com a qualidade, porque acho que a qualidade eles sempre tiveram, mas com o processo, a certificação do processo. Então, as associações que quiserem de fato entrar ou se manter de uma maneira sustentável nesta cadeia de valor da cannabis medicinal no médio e longo prazo, elas vão ter que ir na direção de virar empresas quase que farmacêuticas. Porque não pode a Anvisa cobrar um nível de certificação e de qualidade do processo produtivo de uma farmacêutica para que ela possa aprovar isso como medicamento e deixar outras entidades produzindo equivalentes a medicamentos que querem substituir esses produtos, operando com uma escala diferente. Sem o mesmo padrão, sem o mesmo grau. Exatamente. Então, se a gente quer jogar um jogo de produção de produto, que a regra seja igual para todo mundo. Porque senão você desequilibra esse jogo e você coloca em risco a saúde do paciente. E tem muito paciente hoje que defende o óleo da associação por essa visão ideológica sem saber o que está tomando. A gente fez teste de produto. É importante dizer, desculpa te interromper, Alan, que isso não acontece só em associação, não. Eu conheço muitas empresas aí também do setor que é aquele, digamos, oba-oba, né? Quando surge a cannabis medicinal, todo mundo quer entrar, nossa, é um novo mercado, vamos. E às vezes certas empresas, certas pessoas entram nessa onda ali e faz de qualquer maneira, de qualquer jeito. Isso vai ser comum no futuro do mercado, no meu ponto de vista. Essa galera que está fazendo errado, ela vai sucumbir. Ela vai ficar pelo caminho. E quem está atendendo às normas da Anvisa, atendendo todos os padrões de qualidade, de fabricação e etc., vai se manter. Seja associação, seja empresa, seja... Perfeito. Vamos falar de resolução, seja 660, seja 327. Eu acho que é um excelente ponto. A gente procura tomar muito cuidado com isso. As empresas que produzem hoje cannabis medicinal, por exemplo, nos Estados Unidos, elas em princípio, o cannabis está aprovada como suplemento alimentar. Sim. E esse é um trabalho que a gente tem feito com elas. Por isso que eu disse que a gente está trazendo produtos agora com certificação farmacêutica. Isso significa que a gente está buscando estimular e incentivar empresas que estão, de fato, produzindo esses produtos lá fora em estabelecimentos que têm grau farmacêutico. Apesar da legislação americana não exigir isso. Porque eu acho que isso vai trazer uma pressão positiva para esse ambiente que a gente vive no Brasil, que vai ajudar a impulsionar aquilo que a Anvisa corretamente, na minha visão, está fazendo. A gente quer ter produtos que têm qualidade controlada, que têm um processo de rastreabilidade, que vão garantir a segurança do paciente. É o papel dela. É o papel dela fazer isso. Então, nesse contexto da associação, assim, eu acho que o papel delas de acesso, o papel social é absolutamente necessário e elas têm que estar aí. Mas eu acho que elas têm que, de fato, vir para um debate entendendo que não dá para ter 2 pesos e 2 medidas. Eu, como paciente, não gostaria de ser colocado nesse dilema sem ter a informação. O nosso papel na Connect é dar a informação qualificada. Então, a gente vai poder, tecnicamente, comparar e qualificar produto A, B, C, D, E, F, X. A gente faz isso com 800 produtos hoje. Então, assim, querem colocar os produtos da associação neste grau de análise, e eles podem participar do processo de análise. Gente, isso é análise físico-química, análise técnica, não é análise de boto na língua e eu acho que é. Eu tenho um time farmacêutico. Né? Não, eu tenho um time farmacêutico. O cara olha, ele vê a viscosidade do óleo, ele vê a dosagem, a concentração, ele vê o COA, ele vê se tem metal pesado ou não. Isso é uma tabela de análise de critérios. Passou pelo processo de análise e entra. Processo vai. Então, a empresa manda ali o GMP dela, a certificação dela de grau farmacêutico, e vocês ainda fazem essa outra testagem para bater aquilo ali que eles estão te falando. Para validar o produto. Exatamente. Que legal, interessante. Exatamente. E a gente está agora no processo, no meu mundo perfeito, assim, a gente quer ter ou diretamente, ou numa parceria, um laboratório para certificar aquilo que o fabricante está dizendo que ele está mandando.
Então, uma coisa é que ele tá mandando, a outra coisa é, beleza, vamos pegar o que aqui, é realmente. Vamos fazer o cara crachar. Isso é legal demais. E a gente pegou já muito produto que dizia que tinha uma concentração e não tinha. E esses produtos a gente tira do jogo, não vem. Entendeu? Porque ou a gente cria uma relação de confiança, porque a gente tá se propondo. Nós, como intermediários, assessores desse processo, a gente quer ser visto como alguém que está ajudando a trazer credibilidade para isso. Então a gente é muito crítico. Eu não vou deixar passar nada. A gente pode errar nesse processo e deixar e não ver alguma coisa, ser induzido a um erro? Pode. Mas a hora que a gente pega, bicho, é fatal. Não vai passar. E se quebrou a relação de confiança, tá fora do jogo. Alan, pelo menos com a gente, né? Não somos dono da verdade, mas pelo menos com a gente não vai estar no jogo. Bom, você falou sobre mundo ideal, né? E sobre esse suspiro aí de que a 660 vai acabar, essa conversa de que parte do setor... que é o fim da 660, que as empresas, uma parte, claro, aí do setor da cannabis, quer operar somente na 327. Qual que é a tua visão? Então, eu acho que essa é uma briga de setor. Então, aqueles que apostaram em produtos exclusivamente da 327 estão fazendo o argumento de que deveria estar tudo na 327. Não acho que é preto e branco. Tá? Eu acho que tem um processo de amadurecimento do setor. Várias dessas empresas que estão pleiteando isso de AVC 327, que estão com autorização sanitária, e lembrando, assim, a autorização vale por 5 anos. Sim. Várias delas já estão com mais de 2 anos de autorização e não começaram a fazer o estudo clínico. E agora elas estão indo atrás da Anvisa, dizendo, pera um pouquinho, Anvisa, me estende o prazo. Isso também não é certo. Quando essas empresas receberam essa autorização sanitária, elas sabiam o jogo que elas estavam jogando. 5 anos. Né? 5 anos. E ela tem um prazo de 5 anos. Então por que agora a gente quer dar o jeitinho brasileiro? Dizendo, não, veja bem, mas o setor é difícil, é complexo, o investimento. Você sabia da regra do jogo. E eu ouvi isso de um diretor da Anvisa dizendo isso objetivamente. Dizendo, vocês sabiam a regra do jogo. O pessoal fala que a pandemia atrapalhou um pouco. Comprova que a pandemia atrapalhou um pouco. As autorizações começaram a sair no final de 21. O grosso da pandemia... Mas e o que isso afeta o clinical trial? Final da pandemia, inclusive. Final da pandemia. Né? Então, é um jogo de argumentação que tenta preservar interesses próprios. Quando eu dou um passo para trás e eu me sinto muito confortável em falar porque eu não tenho produto. Então eu estou olhando na perspectiva de eu como paciente que tomo cannabis medicinal. O que é melhor para mim? Eu quero ter acesso a produtos de qualidade da maneira mais acessível possível. Então, se eu conseguir ter acesso a produtos importados pela 660 com qualidade... e isso for no melhor custo-benefício para mim, certificado e orientado pelo meu médico, que está preparado para fazer isso, eu vou por aqui. Se o produto mais adequado para mim for pela 327, eu vou por ali. Entendeu? Acho que a discussão é uma discussão de maturidade do mercado. Acho que vai ser muito difícil, no curto prazo, você ter... Porque você não vai ter produtos aprovados como medicamento na 327 para todas as patologias, né, e condições clínicas que os tratamentos estão demandando, ao ponto da Anvisa chegar, e eu acho que vai ser muito inconsequente fazer isso, ela fala, não, agora fecha a porta da 660. Porque ato contínuo vai dar o poder para esses pacientes que estão no tratamento com esses produtos importados e ir no judiciário e dizer, pera um pouquinho. Vai voltar a judicializar tudo. Eu não posso interromper o meu tratamento. E para a Anvisa, para mim, eu acho que isso seria muito ruim, porque aí ela perde completamente o controle da situação. Hoje a Anvisa, pelo menos, ela criou um processo que ela aprova a prescrição, ela tem dados sobre aquilo que está sendo importado, que produto, que fabricante. Então, assim, ela tem pelo menos algum tipo de informação para poder entender para onde está indo o barco. Se ela tira isso do jogo, e vai tudo para a judicialização, ela perdeu completamente o mão do mercado. E não vai ter a 327 para apoiar. Então, a própria assim, 660 é uma regulamentação judicial. Foi através de uma ação judicial que eles implementaram uma regulamentação, porque tem que ter. O negócio tá entrando e não tem ninguém controlando. Não tem ninguém controlando. Então, Anvisa, faça o seu papel. Então, só que existe um caminho natural para você tirar a judicialização da saúde canábica no Brasil. Então, talvez aí que você disse que com o fim da 660, volta todo esse processo inicial da judicialização? Eu acho que intensifica de novo, porque imagina uma pessoa que tem uma família que tem um filho com epilepsia, que tinha 60 convulsões por dia. A gente tem casos assim, tá? E que está tomando a cannabis há 2, 3, 4, 5 anos e esse negócio ou acabaram as convulsões ou ele tem uma a cada 15 dias num produto importado. Se a 660 cai, a família no mesmo dia vai entrar com pedido na justiça dizendo, pera um pouquinho, esse negócio está salvando a vida do meu filho. O que eu vou fazer? O que eu faço? Como é que essa regulação pode cair? Eu quero importar o medicamento. E você acha que algum juiz, com uma situação como essa, vai dizer que não? Está na Constituição. Direito à saúde, direito à vida.
Esta é até a base que impulsiona grande parte da judicialização. É um direito do indivíduo. E qual é o órgão, o regulador ou qualquer pessoa que pode se colocar no caminho entre o direito do indivíduo à vida e à saúde, que está na Constituição, e o acesso a ele ao tratamento? Se não tem alternativa, vai continuar. E eu, de novo, eu acho que não acho, tá? Pelo menos nas conversas que eu tenho com a Anvisa, eu não vejo isso na pauta da Anvisa. Eu acho que é muito mais uma construção de narrativa do setor, né, que está tentando usar isso como argumentação, mas assim, na prática, eu acho que seria um equívoco enorme isso acontecer. Ia colocar a vida de muita gente em risco. Aquilo que o João falou de que a 660 não tem uma regulamentação, não é um mercado regulado, como que você avalia essa crítica que parte do setor que é contra a 660 faz? Eu acho que é uma narrativa de autopreservação. Eu acho que a 660 ela cria uma regulação, eu acho que ela determina um processo onde a Anvisa é um agente ativo para coordenar esse processo e assim, o que precisa é talvez intensificar o processo de fiscalização. E não dá para as duas atuarem juntas? Dá. Como já vem acontecendo? Dá. Então, conforme você vai tendo mais medicamento aprovado ao longo da próxima década, dentro da 327, você pode eventualmente ir ajustando a 660, dizendo para aquilo que eu tenho já no Brasil, aprovado como medicamento, eu vou ser mais restritivo naquilo que você pode importar. Porque podem ter combinações, Sim. tá? Pode ser que você aprove um óleo isolado de CBD para tratar autismo, mas podem ter médicos que querem usar um full spectrum para tratar autismo. E se não tiver um medicamento aprovado aqui para tratar autismo no full spectrum, como é que eu vou fazer? Eu vou ter que acessar lá de fora. Exatamente. Então, esse negócio, eu acho que se a gente entender que esse mercado é muito maior do que a gente está tratando hoje, e esse é um discurso que eu tento, assim, eu faço a todo momento, eu trago a gente participa de várias associações do setor, tem muito player, como o setor está passando por um processo agora de consolidação, principalmente do lado das marcas, tem muito produto disponível, muito produto com baixa escala de prescrição, então assim, tem um ajuste acontecendo no setor, né? Eu acho que assim, se a gente deveria ter agora, está chegando num grau de maturidade do setor, onde os players deveriam poder sentar à mesa e entender aquilo que une o interesse de todos, que é o crescimento desse mercado através de uma boa educação, de uma boa informação. Esse mercado vai ser muito grande. Mas eu vejo, assim, não sei se vocês concordam comigo, mas assim, não tem uma maturidade, talvez, e até eu exagero na palavra maturidade, em relação à concorrência. Parece que, tipo assim, parece que é um setor que não quer ter concorrente. É verdade. E a gente olha para todo mundo. O mercado, ele cresce, ele evolui com concorrência. E parece que o mercado da cannabis não quer ter concorrência. É isso mesmo. Por quê? Primeiro, é um mercado muito novo. De fato, o mercado da cannabis começou a se organizar talvez há 3, 4 anos atrás. Você tem muita gente que entrou, porque é muito fácil você ter um produto de cannabis hoje para ser importado. Exatamente. Entendeu? Você pode contratar uma empresa nos Estados Unidos, em algum lugar que faz um produto white label, você define a formulação, cria um logo. O processo da Anvisa é super orientativo nesse sentido, para você importar isso pela 660. E aí está um bom ponto de questionamento, como é que você vai subindo a barra de qualificação dos produtos. É isso que a gente está tentando na curadoria trazer para apoiar, né, dentro das normativas que a Anvisa dá. A gente quer tangibilizar isso. Você define a norma, a gente quer executar dentro da sua norma. Como é que ajuda a subir essa barra? Essa é uma boa discussão para ter na 660. Mas o setor deveria... Esse negócio começou com muita gente que entrou meio na aventura mesmo. Vou dominar esse mercado, vou fazer uma forma, vou importar, vou dominar o mercado. Exatamente. Não foi é assim. assim. O que eu falei. Você tem uma super oferta de produto, muito produto com baixa qualificação. E agora está num momento em que é denúncia atrás de denúncia. Nós sofremos isso a todo momento. Assim, o caso que você citou de outubro do ano passado foi uma denúncia. E nós sabemos de onde veio a denúncia. É um player do setor. Entendeu? E eu já conversei pessoalmente. Olha, vamos parar com isso. A gente precisa aprender a se respeitar como concorrente, com maturidade no setor. A gente pode ter divergências de estratégia, a gente pode ter opiniões diferentes sobre como o mercado vai evoluir, mas a gente tem que jogar dentro da regra do jogo e a gente tem que jogar na bola, não na canela. É isso. Então, assim, eu vou combater todo mundo que está fazendo um trabalho de denúncia inconsequente. Denúncias que de fato estão apontando problemas, como foi feito com o negócio das flores. Quer dizer, denúncias que foram feitas para mau uso da regulação da RDC 660 para a importação de flores dentro do arcabouço medicinal, que não eram para uso medicinal, tinha que ser coibido mesmo. Não, como você falou também, que tem médico dando amostra grátis. Isso é fora da regra do jogo. Sabe, assim, players assim, e são players relevantes no setor, que se postam numa tônica de, o setor tem que se arrumar, organizado e tal, e que estão oferecendo amostra grátis. Estão pagando médico para prescrever.
Você quer maior conflito de interesse nesse setor do que você pagar para um médico para ele prescrever uma marca específica? Eu, como indivíduo, se eu descobrir que o meu médico faz isso, eu nunca mais volto no médico. Coloca em risco a segurança do paciente. Claro, né? claro, porque assim, tem um viés econômico que está superando, de novo, aquele juramento que o médico fez lá quando ele foi pegar o diplominha dele. Eu vou pensar no melhor para o indivíduo. E se o melhor for tomar chá, vai tomar chá. Se o melhor for tomar um medicamento desta marca, com essa formulação, que eu não sei o quê, é isso que ele deveria prescrever para o paciente. Agora, ele não pode entrar no julgamento do médico, dizer, eu tenho um interesse econômico em prescrever medicamento A, B ou C. Sabe? Falando em interesse econômico, eu gostaria agora de falar um pouco sobre cifras deste mercado. Primeiramente, Ô, João, para crescer seu sócio. Eu gostaria de... Eu gosto mesmo desse... Não, brincadeira. Eu quero saber, por exemplo, Alan, se eu, João Negromonte, hoje quero me inserir nesse setor, quero entrar, eu quero também criar uma Connect, um marketplace ali de cannabis. O quanto eu preciso investir para se chegar a um padrão como o de vocês hoje? Tá, então eu vou dar um passo para trás. Assim, antes de a gente falar de cannabis, a Connect ela é uma empresa de saúde que desenvolveu todo um processo, né, de cuidado para pacientes crônicos. Então, extrapola da cannabis medicinal por enquanto. Assim, é uma jornada que tem uma plataforma de tecnologia que a gente está investindo muito nos últimos 2 anos. Quer dizer, os últimos elementos importantes desta plataforma, elas entraram no ar recentemente. Muito disso a gente fazia ainda num processo mais manual, muito mais relacional, enquanto a gente estava, inclusive, aprendendo a jornada do médico, a jornada do paciente. Então, assim, para criar uma empresa de saúde, não é uma empresa para ter um marketplace de cannabis medicinal. Tá? Uma empresa de saúde. Tá. Como a gente montou, nós já investimos aí fácil uns 25 milhões de reais. Assim, mas é um compromisso de longo prazo, sim, entendeu? Sim. Um investimento que a gente fez agora, que a gente espera que ajude a gente a acompanhar a escala sem perder a qualidade. Eu atendo hoje, sei lá, perto de 3 mil pacientes por mês. A gente montou uma plataforma para atender 30 mil por mês. E eu não posso perder a qualidade, eu não posso deixar o paciente dizer, agora que nós estamos com muita demanda, caiu a experiência do cliente lá na ponta. Não pode, isso é inadmissível. Então, a gente fez esse investimento apostando no médio e longo prazo. Por isso que agora começa a aparecer, aí tem um que lança um aplicativo que faz a consulta, aí tem outro que lança uma cópia num marketplace, a gente olha para isso com muito respeito, eu acho que tem coisas muito legais, a gente olha para isso com humildade, dizer, se tem uma boa ideia que a gente não pensou ou que fez uma melhor que a gente, não tem a dúvida que a gente vai estudar, vai dar o devido mérito e vão aprender com isso. Mas não tem nenhuma empresa hoje no Brasil que montou essa estrutura vertical, né, como a gente montou, que olha, do momento em que você precisa educar o paciente, o médico, oferecer acesso para ele, para médico, e eu não tenho nenhum médico na minha base, tá? Eu não pago um centavo para o médico. O médico e o paciente usam a nossa base para poder fazer o agendamento transacional. A relação é médico-paciente. Médico-paciente, eu não cobro um centavo do médico. Tá? Então, porque eu não quero ter conflito de interesse. São hoje em dia, você falou? 3 mil por mês, perto de 3 mil por mês. Isso dá um e aí tem uma recorrência. A gente já tratou quase 60 mil nesses últimos 2 anos. Porque aí você tem um número importante de recorrência, porque você tem paciente que volta, depois de 2, 3 meses está comprando o medicamento de novo. E esse investimento aí de 25 milhões é um investimento bem considerável. Já se pagou? Tem uma ideia de quando se paga? Tem uma projeção aí? Como que tá? Então, eu acho que ele não se pagou ainda. Acho que não se pagou. Imagino, por isso que é uma perspectiva de médio e longo prazo. A plataforma está estruturada agora para escalar rapidamente. Esses últimos 2, 3 meses, desde que aconteceu o evento das flores, a gente viu o mercado se reacomodando. Então, o que a gente viu agora, quando a Anvisa proibiu as flores, mais ou menos 30% do mercado era importação de flor sob a ótica da cannabis, do acesso medicinal. É uma fatia bem... Isso deixou de existir. Então, o mercado já se recompôs nesses últimos meses. Aí tem que entender a sazonalidade de dezembro, janeiro, que é férias. Isso, no hospital, a gente 40% nos hospitais em geral, laboratórios, entre 15 de dezembro até o carnaval, o movimento cai uns 40%. Não é brincadeira, ninguém fica doente, ninguém quer fazer cirurgia, ninguém quer fazer exame. Quem se arrumou pro verão, se arrumou pro verão. Agora vamos curtir. Então isso começa a voltar. A gente teve o carnaval em fevereiro, foi muito mais cedo esse ano. Então, o que a gente está vendo, a gente esperava que a virada de ano, na nossa projeção original,
vinha naquela toada com o crescimento do mercado também, com as flores. O ajuste das flores foi uma questão impactante. A gente tem muito médico que ficou naquele momento, inclusive, em dúvida se a Anvisa proibiu a flor, será que isso é uma proibição geral? Será que tem medo? Aí entrou o debate nesse começo de ano do Judiciário com o STF, com o Congresso agora, sobre o negócio da descriminalização da maconha, que também gera muito mais dúvida. Ninguém está falando de liberar a maconha, ninguém está falando de tornar isso legal, está falando de um processo que já está previsto na legislação e que precisa definir qual é a quantidade de porte que é admissível ou não. Sabe? Então, assim, mas é uma confusão que a gente ouviu de médicos e de pacientes dizendo, essa discussão, se pode ou não pode. Mistura o uso adulto com recreativo. Se eu botar com medicamento, eles vão achar que eu tô com uma coisa que é proibida. Esse negócio tá passando. Então a gente tá vendo o mercado de novo nos últimos 2 meses aí voltar a crescer. Então, é uma lógica, a gente não fez um investimento de curto prazo. Entendi. Né? E nem fez o investimento na Canetic com a preocupação de mano, precisamos fazer isso, é venture capital, essa discussão, queremos rápido, 2, 3 anos, queremos passar para frente. Eu, por mim, eu fico envolvido com esse negócio próxima década, porque esse negócio vai ser um negócio tão incrível em termos de crescimento. Em cima da plataforma de cannabis medicinal, nós estamos agora, a equipe médica está estudando essa nova visão dos psicodélicos que estão em estudo, que acho que é uma outra alternativa terapêutica que vem aí em breve. E vem forte, eu combinação acho, de protocolos com suplementação alimentar. A gente fez um teste super legal ano passado, que assim, você tem dor nas costas, lombar, um monte de gente, a gente conhece, um monte de gente que tem. Não é só cannabis medicinal que resolve. Porque você precisa fortalecer a tua musculatura muitas vezes. Então, a gente fez uma experiência que a gente quer agora transformar isso em uma solução estruturada, onde o paciente, quando ele recebia o tratamento dele de cannabis medicinal para dor, ele recebia também um kit para fazer fisioterapia online. Então, a gente fez uma parceria, então a gente testou para ver qual era o grau de melhora de fato. E o que a gente viu é que o paciente que estava naquele protocolo, tomando a cannabis medicinal e fazendo o fortalecimento, teve um grau de melhora na sua qualidade de vida superior a quem estava só tomando a cannabis medicinal. Então, a nossa cabeça está nesse desenho. Como é que a gente junta protocolos numa visão mais integrada para que cada indivíduo possa ser tratado naquilo que ele precisa? É o que você falou do propósito, né? É uma combinação, é parte de uma combinação. Então, a cannabis medicinal não é fim para a Connect, ela é um meio. O fim pra gente é a melhora da qualidade de vida, saúde e bem-estar do paciente. E eu acho que esse é o futuro da... Desculpa te interromper. Eu acho que esse é o futuro da medicina. Esse acompanhamento do paciente. Medicina individualizada. Exato, essa equipe multidisciplinar apoiando aquele profissional médico ali. E toda essa preocupação com... Tratar o paciente, não o sintoma, né? Exatamente. Isso para mim é o futuro da medicina. E é igual antigamente na nossa profissão, no jornalismo, quando chegou o computador e tiveram jornalistas falando assim, não, eu sou tradicional, eu vou na máquina de escrever. Ficou para trás. Hoje não existe mais máquina de escrever porque ninguém usa ela. É muito mais rápido você usar a tecnologia que você tem disponível. É isso aí. Então, assim, tenho que destacar e elogiar o trabalho de vocês. Parabéns, primeiramente. Não, só fortalece, né? Traz mais pacientes que vai ler os portais de notícia. Exatamente. Isso é importante para todo o ecossistema. Todo mundo. Mas fazendo agora, pra gente... Acho que estamos chegando no final. Tem mais tem mais umas 2 perguntinhas aqui pra ele. Pra então gente eu focar. faço a minha aqui, a minha última de hoje, tá? Você tá liberado de mim hoje. Vai ser um prazer voltar quando vocês quiserem, pô. Fazendo um exercício agora de futurologia, tá? A gente acabou de falar aí que eu também acabei de falar que é o futuro. Eu não trabalho com futurologia. É assim que tem que ser. Mas quando... assim, uma data que você acha que o Brasil vai estar, digamos, dentro dos padrões. A máquina vai estar funcionando 100% perfeita. O que eu quero dizer com isso? O uso medicinal vai estar amplamente divulgado. Porque há uma questão que eu fico pensando que é a seguinte. Os Estados Unidos, há uma década atrás, proibiu veementemente a entrada de maconha, uma droga, não pode nem para uso medicinal, mas um grande ponto que ninguém toca nesse tema aí, dentro desse tema, ele proibiu todos os usos da cannabis lá, mas não proibiu a pesquisa. Você pode seguir pesquisando essa planta. Até porque é uma planta, diferentemente dos outros que seguiram eles, que proibiram tudo. O Brasil hoje, para você fazer uma pesquisa com cannabis, é uma burocracia gigantesca. É milhões de autorizações que você tem que mas pedir. agora entrou para a farmacopeia, ficou mais fácil agora, né? Fica mais fácil, mas para um composto. Para o CBD, por exemplo.
pro THC, por exemplo. Cannabis tem mais de 400 compostos nela. Fora flavonoides, fora terpenos. Então, para se estudar esses outros compostos, é muito difícil. Você tem uma autorização, por exemplo, como a Universidade Federal de Viçosa tem, para cultivar dentro da instituição de ensino, é um processo doloroso, difícil. Você tem que ter um habeas corpus. Alguém tem que ter um habeas corpus. No judiciário, você passa pela justiça para isso. Não é simples assim, vamos pesquisar, eu sou da Universidade X, sou da USP, vamos pesquisar cannabis. Vai lá. Pode e ainda assim o Brasil é o segundo polo de pesquisa sobre cannabis medicinal no mundo. Mesmo incrível, com toda a burocracia. A USP é a universidade no mundo que mais produz pesquisa com cannabis. Do mundo. E como é que os brasileiros não sabem disso? E como é que os brasileiros ainda convivem? Essa é a minha pergunta. Mas é falta de informação. Quando que o brasileiro vai entender? Quando que o nosso país, os nossos governantes vão entender? Porque, um exemplo muito, muito claro, na prática. Os Estados Unidos hoje, você vai é um suplemento alimentar, lá, a cannabis. Hoje, tem estados que regulamentaram os adultos também. Alright, tá tudo certo. Mas hoje você vai nos Estados Unidos, você pega o CBD, um óleo de CBD, numa máquina de, tipo essa de refrigerante. Você põe o dinheiro, aperta o botão, sai o óleo. É um suplemento alimentar. Enquanto no Brasil, estamos discutindo se é ou não medicinal. Eles já passaram do medicinal lá. Já estão. É um alimento hoje lá. Você pode comer o negócio. E aqui a gente está discutindo, mas será que tem benefício mesmo? Aí vem um Osmar Terra da vida e fala, isso mata, entendeu? Você mesmo falou, não tem estudo nenhum, literatura nenhuma no mundo que fala assim, não, a cannabis, o uso medicinal da cannabis matou um paciente. Isso não existe. No mundo, pode pesquisar, não existe. É educação. Então, quando que a gente vai acordar? Então, eu acho que a gente está entrando numa escala de aceleração importante. Né? Na biologia tem um princípio que chama limiar de ação. E que é você vai estimulando uma célula no corpo e vai botando lá, ou bota algum elemento lá que fica mexendo com ela e ela não faz nada. De repente você faz um traço de alguma coisa, ela sai numa reação translocada, assim, uma aceleração de fato exponencial. Eu acho que a gente tá chegando nesse ponto. Então a gente vai vendo uma aceleração e as informações vão permeando e os meios de comunicação têm ajudado muito. Você vê aí documentários em grandes veículos de comunicação falando cada vez mais e falando do lado positivo, trazendo depoimento de gente que está sendo tratada com isso, o benefício, como é que funciona, como é que não funciona. Então isso tudo vai contagiando, né? E vai contaminando o ideário. Então, em algum momento, essa balança se reequilibra e eu acho que isso acontece para mim nesse horizonte de 3 a 5 anos. De 3 a 5 anos? Eu acho que assim, esse negócio vai... De repente, você vai ter esses 500 mil, eles não vão para 600 mil. Eles vão, de repente, daqui vai dar um salto para 1 milhão e pouco, depois vai para 3 milhões e meio, depois vai para 10 milhões, e aí nós vamos entender qual é o limite que vai chegar nesses 3 a 5 anos. Até porque o fio de contato é muito próximo, porque o paciente começa, depois oferece para o pai, para a mãe, aí a família vai crescendo rápido. Isso aí, exatamente. Bom, para a gente fechar, meu caro, como a nossa ideia aqui também é trazer algumas dicas aí de investimento, você estava falando sobre a questão do investimento de 25 milhões, só para a gente entender tudo recurso próprio, fizeram rodada de investimento, e aí eu pergunto isso para saber se o mercado, outros empresários como você talvez não estava muito aberto a isso, se você conversando aí com as cabeças aí do mercado brasileiro, o pessoal está aberto para investir e de repente quem tem um projeto interessante consegue trazer uma rodada para poder fazer um investimento de 25 milhões. Você agora também conseguiu uma captação de 5 milhões, né, para furar essa bolha, com essa ideia de furar a bolha e levar essa informação. Dá algumas dicas aí dentro disso para quem está querendo entrar nesse mercado que está crescendo. Tá. Nós fizemos uma rodada o ano passado e a gente comunicou isso, divulgou, que tinha 2 objetivos. Primeiro era preparar a companhia para esse ciclo de investimento que a gente se propôs a fazer nesse último ano, de fortalecer essa plataforma. E a plataforma é uma grande barreira competitiva que a gente criou. Vai ser muito difícil alguém querer competir com o processo que a gente está fazendo com pedacinhos. E tudo bem, se alguém quiser competir, vamos para o jogo, mas a gente acho que está fazendo o que a gente entende que estrategicamente deveria fazer para se manter competitivo e entregar aquilo que a gente está se propondo. Mas o segundo benefício disso era atrair capital institucional
para também dar um selo para o setor, dizendo, olha, tem gente de peso, de qualidade, gente que analisa oportunidades, gente que quer de fato investir em negócios consistentes, sólidos, né? Quando você fala com pessoas físicas, você vai ter investidores muito diversos, gente que curte porque a gente tem gente assim que investiu em cannabis nos Estados Unidos, fala, esse negócio vai acontecer no Brasil, acredito, tá, independente de qualquer coisa, quer investir. Quando você vai para um capital institucional, fundos de investimento, aí o processo e o rigor de análise são diferentes. Então, a gente ficou muito feliz porque a gente teve 3 fundos, acho que a gente considera importantes. Um é a Supera, que na verdade a Supera é uma combinação de investidores. Lá dentro tem a Global Ventures, então assim, a Globo, né, olhando, fazendo todo o seu critério de análise e tudo, e tá lá, e tem outros investidores juntos, tá o Luciano Huck nesse pool, tal. Então assim, a gente que entende de comunicação, do mercado, tal, e olhou e falou, pô, isso aqui acho que como a gente fala, assim, um cavalo que vale apostar. O outro é um fundo que chama Bluestone, né? Uma equipe super qualificada também, que vem do mercado de investimento, né? E o outro é um fundo estrangeiro, que chama IAX, que curiosamente os principais investidores do fundo lá do México são os fundadores, os donos da rede Televisa. Então, a gente tem 2 grandes veículos de comunicação que entenderam que para este setor crescer, comunicação vai ser fundamental. Sim. Então, a gente acho que fez um movimento que achei que foi muito legal receber a aprovação deles, a ajuda que eles estão dando, o apoio que eles estão dando e ver a maneira como esses fundos estão enxergando. Acho que tem oportunidade para todo mundo. O mercado de investimento está passando por uma reacomodação nos últimos, sei lá, 1 ano e meio, 2 anos, com tudo aquela euforia de que tinha dinheiro para tudo, e a gente via aqueles caras que gastavam dinheiro como se não houvesse amanhã, né? Porque gastou e vai comendo dinheiro e vai botando dinheiro para dentro. Acabou esse mundo. Tanto que a nossa cabeça na Connect assim, a gente tem que andar com as próprias pernas, a gente tem que ter sustentabilidade, é uma preocupação desde o começo num ciclo de investimento. Eu acho que a gente está chegando a um ponto de maturidade, a gente já está andando com as próprias pernas, e agora daqui para onde a gente vai, quer dizer, qual é o próximo movimento que a gente vai fazer. Então depende do projeto. Acho que a gente olhou para esse negócio da cannabis medicinal e separou muito claramente aquilo que é a parte de produção. Então, é cultivo, extração e produção do medicamento. Ele falou, aqui nós não temos habilidade e competência para entrar neste momento. E o lado da demanda. Que assim, a partir do momento que você tem um medicamento disponível, que você tem comunidade médica a ser trabalhada e paciente, como é que a gente organiza esse ambiente para que o melhor tratamento para o paciente seja encontrado. É aí que a gente está focando energia, é aí que está o nosso diferencial competitivo, e agora nós estamos olhando como é que a gente se movimenta nesse setor. Então, tem oportunidade. Agora, a gente tem que superar um pouco do que você trouxe lá, quer dizer, o setor está criando um grau de maturidade. Vai passar um processo de limpeza no setor, onde aqueles que entraram meio que dizendo, pô, isso aqui é corrida ao ouro, vou ficar rico em 6 meses porque eu vou vender óleo de CBD para todo, vai ficar para trás. Não é essa a lógica. E além de ser uma lógica de negócio sustentável, não acho que é uma lógica que de fato privilegia o paciente, que é onde a gente está. Assim, cannabis, assim, eu toda hora eu bato nisso. Assim, vamos tirar a cannabis medicinal por enquanto, por um segundo da conversa. Assim, as pessoas têm que enxergar a Connect como uma empresa de saúde, uma empresa de cuidado coordenado de paciente crônico que está hoje atuando muito fortemente com protocolos de cannabis medicinal, mas que esse é, de novo, o ponto de partida, não é o ponto de chegada. E para tentar furar a bolha nesse projeto de comunicação, que eu imagino que talvez seja a grande oportunidade do setor, você criar estratégias para comunicar. Tem ideia já, imagino obviamente que sim, do que vocês vão fazer, que tipo de comunicação vocês vão usar, se é mais direto com o paciente, é uma comunicação mais institucional, para tentar furar essa bolha, tanto de médico como de paciente. Estamos justamente nesse debate, então estamos criando esse plano. Hoje à tarde eu vou ter uma conversa sobre isso. A ideia é fazer a comunicação mais abrangente possível, usando canais que até agora pouco têm sido explorados, que sair um pouco só das mídias digitais, porque nas redes sociais hoje está todo mundo falando para o mesmo público. O Meta, o Google tal, já identificaram quem é que está interessado, ou quem gosta, quem não gosta, não sei o quê. Eles já direcionam aquilo e o jogo ali, por enquanto, está mais claramente definido. Para fazer uma campanha de conscientização, a gente precisa fazer um trabalho com mídias de maior impacto. Então dá para considerar que vocês vão para a TV? Eventualmente TV, rádio, jornal, assim, é isso que nós estamos tentando ver, como é que viabiliza, como é que a gente testa isso, né? E como é que então a gente vai começar a fazer alguns pilotos e a gente vai ampliando de acordo com essa experiência, mas a ideia de fato precisa explicar para as pessoas.
Você vai dizer, meu amigo, para com preconceito. Por que você está com preconceito quando tem tanta gente se beneficiando desse tratamento? Pelo menos se permita ler, entender, questionar. Você pode concluir que você não quer, mas não faça isso sem se permitir o mínimo de educação a respeito. Isso vale para médico, ou profissional prescritor, né, médico dentista, e vale para nós indivíduos. Né? Vale para minha mãe, que ainda tem, por mais que eu esteja explicando, tal, já tentei fazer ela usar, ela ainda tem o preconceito dela e que eu respeito. Então, minha cabeça, sempre que eu olho para ela, eu falo assim, o que eu posso trazer de elementos novos do ponto de vista de educação, para que ela possa reavaliar o posicionamento que foi construído na cabeça dela. Sim, uma questão por cultural, décadas. Né? Por décadas. Ela nasceu numa foi cultura onde gasto... maconha era uma droga que matava pessoas. Foi gasto dinheiro, foi gasto poder, foi gasto muita coisa para mistificar. Agora, para desmistificar, também será gasto muito dinheiro, enorme, muito poder. Esforço enorme. Um esforço gigantesco. A gente tá, e é o que a gente se propôs a fazer. É isso aí. Entendeu? E nesse ponto nós estamos juntos nessa jornada. Exatamente. Que isso, hein? Esse foi Alan Paiotti, aqui no DeusaCast 12. Que sensacional, conversa, hein? Conversa esclarecedora. Muito bacana, acho muita informação, muito legal mesmo. Obrigado, viu, Alan, por você estar aqui com a gente. Foi muito legal, prazeroso. Aprendemos muito, né, João? Sim, sempre. E eu acho que é isso que faz a diferença, entendeu? A gente sempre estar dispostos e preparados a aprender mais. Ninguém sabe tudo. Isso mesmo, é isso aí. Então a gente precisa de pessoas à nossa volta, bem capacitadas e informadas para poder nos ajudar. Não, é sempre muito gentil. Respondeu tudo aqui para nós. Aqui trouxe muita Não fugiu das perguntas. Isso é obrigado. Acho que o debate é super rico. Acho que a gente tem pontos sensíveis no setor. A gente tem que... acho que é um esforço coletivo. Acho que a gente precisa ter... Todo mundo que está disposto, de fato, a ajudar esse setor a se desenvolver deveria vir para a mesa com uma opinião, mas com uma capacidade de refletir sobre os posicionamentos e visões dos outros para construir coletivamente. Então, tem coisas que nós não vamos abrir mão. A minha estratégia, meu posicionamento, minha visão de como é que eu vou tratar e tal. Exato. E cada player do setor tem direito e responsabilidade de ter o seu. Mas tem pontos que nos unem. Comunicação e educação não é para Connect. É para todo mundo. Então, por que não juntar as forças? Por que não juntar a cabeça? Por que não fazer um trabalho consciente, envolvendo a Anvisa, envolvendo todo mundo que a gente pode, para pensar junto? Vamos crescer esse setor de uma maneira sustentável, consciente. Sim. De que no fim do dia vai ter alguém lá na ponta que vai estar sujeito a esse tratamento. E o nosso foco tem que estar nele. Como é que ele dorme melhor do que ele acordou, eventualmente usando cannabis medicinal. E para encerrar, bate pronto, rapidão responde para você, cannabis é? Saúde! Se você ficou até aqui, você tem que comentar, você tem que compartilhar, você tem que curtir esse episódio DeusaCast 12 que ficou sensacional. Então compartilha, divulgue e ajude a quebrar essa bolha para que a gente leve saúde, informação e conscientização para as pessoas. Obrigado, valeu pela audiência. Valeu.